Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 18 de Harry Potter e a Câmara Secreta, a Recompensa de Dobby. Não temos... Último capítulo, não temos personagem, não temos foca, feitiço, objeto, criatura apresentado, não temos locação, mas temos convidado especial, Andresa. Pode entrar ele, que é médico, neuropediatra, acupunturista, André Arcádio Agostinetti. Bem-vindo ao Salão Comunal. Bem-vindo. Dá licença que eu tô entrando, hein? Vocês já devem conhecer a voz dele há um tempo já. O André sempre tá mandando comentários em áudio pra gente. E ele é uma presença muito constante desde o nascimento desse bebê nosso, né, Andresa? A gente tá muito feliz de receber ele hoje aqui. Eu dei muita sorte, porque é o seguinte, eu seguia a Jessie no Instagram, porque eu tenho muito interesse em conhecer a Nova Zelândia. Exatamente. Sério? Meu Deus! E eu segui a Jessie há um tempo, eu tinha visto a Jessie participar de alguns tópicos no Face sobre comunidades da Nova Zelândia, brasileiros na Nova Zelândia. Gente, chocada! E aí eu fui atrás, eu não sabia! Eu fui atrás de seguir a Jessie, e aí ela publicou no Instagram dela sobre o podcast assim que inaugurou. Então eu tive sorte de acompanhar desde o primeiro episódio, literalmente. Meu Deus, é a padrinha do podcast, mano! É emocionante! Pois é, galera. Então, gente! foi muito legal, foi uma sorte Olha grande. só, eu ia perguntar, tava parte da pauta, perguntar como que ele conheceu o podcast, eu estou chocada de saber. Ai, fiquei emocionada real. Então, Meu então agora só Deus falta eu do ir céu. conhecer a Nova Zelândia, mas um dia eu vou, né? Arrasou! Pois já tem um sofá aqui te Já. esperando. Valeu. Muito obrigado. Gente, que máximo! Pois é, a parte da pauta de hoje era perguntar como que ele conheceu o podcast, né? Porque assim, às vezes pros ouvintes fica meio aleatório, mas a gente tem acho que bem uns 10 ouvintes assim que são muito frequentes, que a gente conhece de cara, de nome assim, do usuário, que eles estão sempre comentando, estão sempre, né, bem ativos ali, né? E o André é um deles, né? E, nossa, que legal! Agora eu quero perguntar pra todos os outros. Como que você conheceu o podcast? Vai dar umas histórias boas aí pra galera contar. Nossa, não. Pois é. Eu tô chocada. Nossa, tá um calor aqui, não sei porque eu bebi 2 xícaras de café. Tá com calor também? Não. Só tô suando aqui. Acho que é nervosismo. O nervoso também pode ser. Então, o André veio hoje aqui pro nosso episódio para participar do Conversa com o Especialista. E só para explicar para vocês, porque o último Conversa com o Especialista foi com a Andresa, que já participa de todos os episódios, a intenção é de que o especialista participe também de toda a discussão do episódio com a gente. Então, o André vai estar aqui durante toda a duração desse episódio, que eu não aceito que seja menos de 2 horas. Não. Já vou dizendo aqui. Já prepara as cordas vocais aí, André. Então, assim, por mim, vai. Então, fechou. Pronto, vai abrir um buraco negro. Tu e a Jéssica falando. Antes da gente começar, André, se apresenta um pouco pra gente, assim, fala como que você conheceu Harry Potter, qual que é a sua casa, se for Grifinória a gente desliga aqui agora. Mentira, eu sei que é Grifinória, eu tô aqui rodeando pra não ter que perguntar, mas vai. Qual que é a sua casa, como que você Então, é o conheceu seguinte, Harry Potter? Vou me apresentar. Então, assim, eu sou médico, eu me formei em Santos, aí eu fui fazer pediatria, depois eu me especializei em neuropediatria e depois fiz outra especialização em acupuntura. Então, hoje em dia eu trabalho com neuropediatria e com acupuntura. E eu conheci o Harry Potter, eu não lembro bem a idade, mas eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. E nessa época aí, eu estava procurando um livro grande para ler. E eu falava, eu preciso ler um livro grande, né? Porque eu lia livro mais de criança, livro mais infantil. E eu falei, eu preciso ler um livro, assim, desses livros grandes que não tem figura. E aí a minha irmã tinha ganhado um livro do Pedra Filosofal, né? E, só que, assim, ela era bem novinha. Ela tinha uns 8 ou 9 anos na época que ela ganhou. Para ler o livro era muito pequena. E aí ficou no armário um tempo lá. E aí eu fui atrás de algum livro grande para ler. Achei esse livro aí da minha irmã. Eu falei, vou ler esse negócio aqui, né? E, aí comecei a gostar. E aí, bom, eu fui lendo. E na época que eu li, só tinha lançado até o livro 4, que era o Cálice de Fogo. E aí eu tive que esperar os lançamentos dos outros, não tinha ainda. Então demorou um pouco, fiquei na expectativa e tal. Mas foi isso, então acho que foi com 12 ou 13, aí eu não lembro exatamente. Ai, foi a mesma idade que eu.
Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu tô com 33 agora, né? Ah, tá. Eu tô com 29. Você segurou, não quis falar? Parece que eu tô com... Não, tava contando. 18. Ah, é. E a pergunta fatídica, qual que é a sua casa? Ixi, eu sou da Grifinória. Encerramos assim a participação do André. Muito obrigada pela presença. Mas, Jess, olha Para só, de graça. eu não sei não, viu? Eu não sei não, porque eu fiz o Pottermore, nossa, na época que era Pottermore, agora nem é mais Pottermore. E eu fiz logo quando lançou também, faz muitos anos. Eu não sei se eu cairia em outra hoje. Eu acho que eu cairia Mas, talvez na mas Lufa-Lufa ela hoje. caiu em outra. Vai jogar na minha cara a mesmo, Jess é né? Grifinória também, que eu tô sabendo. Pois é. Não, tá errado esse teste aí, gente. Tá com defeito, moço. Não, assim, eu sou da política de que eu acho que não tem que ter esse negócio de casa, não. Mas pra fins de treta, sou Sonserina e eu odeio a Grifinória. Mas assim, pra fins de treta, eu acho que ninguém tinha que ser dividido em casa, não. Tinha que ser todo mundo junto, um salão comunal só. Por isso que a gente criou o podcast, É um uma salão coisa comunal. só. Isso é muito lufano da sua parte, viu, Jess? Ai, meu Deus! Tá me chamando de figurante agora. Oi, Ô, louco! gente do céu, Acho que perdoe. vamos Ela ter não que cortar sabe essa falar. parte. Tem uma amiga minha que eu falei pra ouvir o podcast, ela falou, nossa, aquela menina lá, ela gosta do Snape, meu Deus. Pois é, né? Acontece, amores. Mas vamos lá, então vamos para a discussão do capítulo. Andresa, pode começar com um resumo para nós aí. No escritório de McGonagall, as crianças encontram o Sr. e a Sra. Weasley e eles ficam emocionados ao recepcionar a filha. Harry conta aos adultos tudo o que aconteceu durante o ano, desde a voz sem corpo até como chegaram à conclusão de que o monstro era um basilisco e onde ficava a entrada da Câmara Secreta. Ele conta também como conseguiram sair com vida da Câmara. Eu tava pensando, lendo isso aqui, o que esses adultos estavam fazendo lá? Será que eles estavam tentando achar uma forma de abrir de novo? Ou estavam só esperando alguma coisa acontecer? Eles estavam na sala da McGonagall, né? O Dumbledore tinha voltado. Acabado de chegar, provavelmente. Ele tinha visto que a Fox tinha sumido, provavelmente, né? Não sei. Eu imagino que às vezes eles, no desespero lá, vão fazer o quê? Vamos chamar o Dumbledore? Chamaram o Dumbledore, a Fox não tá aqui. Cadê o Harry? Também não tá aqui. Ele juntou 2 com 2. O heróizinho tá lá salvando o dia de novo. Talvez, não sei. A minha ideia é mais ou menos essa. Que eles tenham chamado o Dumbledore e que ele tenha reparado que a Fox não tava lá e eles estavam... Não sei. Eu concordo. Pensando como adulto, não tem muito o que fazer a não ser desconfiar de quem sumiu, né? E é sempre o Harry, né? É sempre o Harry. Porque quando algo acontece é sempre vocês três, como diria a McGonagall. É isso. Eu acho, eu quis notar aqui, eu não sei como que tá em português, tem uma parte que o Dumbledore tá falando sobre a Gina e o Sr. Weasley fala, né, que na verdade o Dumbledore fala que o Dumbledore pergunta, ele fala assim, o que me interessa mais é como que o Lord Voldemort conseguiu encantar a Gina, tá em português, encantar? Deixa eu ver. Ele fala assim, como que ele conseguiu encantar a Gina quando as minhas Aqui. fontes me dizem que ele tá... Achou aí? Enfeitiçou. Enfeitiçar. É. Pois é, em português tá charm, tá tipo encantar. E aí eu acho que não, é enchant. Eu quis trazer aqui a diferença dessas 3 coisas que eu acho que a gente não tem muita noção em português, que é o charm, o spell e o curse, que são 3 coisas diferentes. O charm, que é o enchantment, que é o encantamento. O spell é o feitiço. E o curse é a maldição. Então, eles têm aula, por exemplo, de charms, com o professor Flitwick, que em português ficou para feitiço, mas feitiço em inglês é spell. É outra coisa. E aí ele fala que o Voldemort encantou a Gina. Enchanted. Não que ele amaldiçoou, cursed. E eu achei interessante, porque não parece uma coisa que o Voldemort faria, parece que o Voldemort amaldiçoaria, né? Eu achei interessante notar que o Dumbledore usou essas palavras, assim. Eu não sei. Quis trazer aqui pro debate. Não era como se ele tivesse usado um império e porque mandado ela fazer as coisas. Porque, por exemplo, a maldição império, a maldição prussiatus, a maldição da morte.
E Enchant traz uma noção de tipo, sei lá, Wingardium Leviosa. É um charm, entendeu? E Enchant não pode também ser, como por exemplo, ludibriar, deixar ela encantada. Porque é interessante, o Tom Riddle é muito inteligente, né? E, então ele pode ter, de alguma forma, conversado com ela de uma forma bem sedutora, né? Não no sentido duplo aí, mas de seduzir mesmo, né? E parece que foi o que ele conseguiu fazer mesmo, né? Eu acho que é mais nesse sentido, então, mesmo. Porque, olhando de novo a parte aqui do livro, ele fala que ele quer saber como que ele conseguiu encantar ela, sendo que ele estava lá na Albânia. E aí o Sr. Weasley fala, encantar? Mas a Gina não tá, ela não foi. Aí ele fica gaguejando. Aí o Harry fala, foi o diário. Então eu acho que é mais encantar nesse sentido mesmo da palavra, não no sentido mágico. Mas engraçado que eu fiquei meio confusa quando eu li, porque eu achei que era no sentido mágico, mas é mais no sentido da palavra mesmo. E aqui eles usam enfeitiçou, que enfeitiçou não teria um duplo sentido aí. Não teria. Seria de feitiço mesmo. Em inglês tá enchant, que é tipo de encantar mesmo, igual você falou, de ludibriar, de conversar de uma forma... E o que será que o Sr. Weasley queria dizer? Tipo, mas a Gina não esteve... Eu acho que ele... Justamente isso, ele quis dizer que ela não tava, tipo, sob efeito mágico, que ela não foi... E aí o Harry interrompe e fala que foi o diário. É verdade. Que corrobora com o negócio de encantar ser em relação ao ludibriar. Ao ludibriar e não ao encantar de magia mesmo. Gostei. Sim, é verdade. E essa frase do Sr. Weasley? Nunca confie em nada que é capaz de pensar se você não pode ver onde fica o seu cérebro. Pois eu anotei isso. Tipo o quê? Tipo o chapéu seletor, que vocês confiam? Você vê onde tá o cérebro dele? Enfim, a hipocrisia, né, querido? Por quê? Porque é da Grifinória? O diário, que é do Sonserino, não pode confiar, não. Mas o chapéu, que é do Grifinória, pode, tá? Eu acho que dá pra confiar mesmo. Eu acho que dá pra confiar plenamente. Lá vem o Grifinório. Hoje eu tô aqui pra representar, viu, galera? Adorei! Primeira e última participação do André, pessoal. Se ele sumir, ninguém achar mais, procurem na Câmara Secreta. Vocês nunca mais vão ler minhas mensagens de voz, ouvir, nada. Ai. Ei. Não, mas eu coloquei foi justamente isso mesmo, que ele fala de não confiar em nada que você não pode ver onde fica o cérebro, e eles confiam, tipo, no chapéu seletor. Exatamente. E eles confiam de uma forma que você parava a pensar, eles estão colocando a criança ali 7 anos sob um julgamento de um negócio que eles não veem onde tá o cérebro e tal. Pois é, verdade. Mas é que tem gente também que tu sabe onde tá o cérebro e não dá pra confiar, e aí? Olha, excelente. Excelente. E aí, não faz sentido essa frase. Adorei, é isso mesmo. E aqui, aqui tem uma revelação, né? Pela primeira vez a gente descobre que o Voldemort se chama Tom Riddle, assim, né? Pela primeira vez é anunciado isso. É verdade, é verdade mesmo. É engraçado como as pessoas não sabiam, né? Tá aí o museu faltando. Né? Bem isso mesmo, mano. Se o pessoal soubesse melhor a história, eles saberiam que o maior bruxo lá, poderosíssimo, se chamava Tom Riddle. As pessoas são mal informadas da impressão, né? Muito. Muito. Imagina a pressão em cima da Gina nessa hora, hein? Nossa, coitada, a Gina, ela foi claramente ali uma vítima, né? Ela tava extremamente traumatizada. Inclusive, de novo, vamos falar aqui, cadê o terapeuta de Hogwarts, gente? Porque essa menina passou por um trauma gigante. E, enfim... Bom, ela foi levada pra ala hospitalar depois, né? Pra ser acalmada. Mas não fica claro o que eles fazem com ela. Se eles fazem algum feitiço diagnóstico pra saber se ela tem alguma coisa, assim, ainda nela, né? Sei lá. É mesmo? De pessoa se Voldemort colocou um pedaço da alma dele nela também. Vai saber. Que ele tá distribuindo. Tá distribuindo desse jeito, né? O senhor e a senhora Weasley levam Gina para a ala hospitalar e a professora McGonagall vai até a cozinha requisitar a preparação de um banquete. Depois, Rony também acompanha Lockhart para a ala hospitalar, deixando Harry e Dumbledore sozinhos. O garoto faz algumas perguntas ao diretor referentes à sua origem e lugar de pertencimento. Ui, forte. Essa é a parte mais interessante do capítulo pra mim, eu acho. Do livro, na verdade, assim.
Mas primeiro que se eu não problematizar, eu explodo. O Dumbledore... Ai, vai lá alerte as cozinhas, vamos ter um banquete. Acordou os elfos de madrugada. A gente não sabe ainda, mas acordou os elfos de madrugada. Vamos lá, meus empregadinhos, acorda aí e faz comida pra nós. Enfim. E é banquete, não é banquete. Ele não quer qualquer coisa, não. Ele quer um banquete. Tá bom, né? Acordou os escravos dele meia-noite. Meia-noite não, 3 horas da manhã pra fazer comida pra ele. Ah, enfim. Nossa, Dumbledore. Mas você dizia, André? Desculpa, eu interrompi pra poder problematizar. Assim, eu ia elogiar o Dumbledore, mas acho que deixa pra lá. Elogia, fica à vontade. Não, eu acho bonito as coisas que ele fala, sabe? Eu acho com certeza. É uma forma da autora manifestar algum pensamento dela, eu acho que ela usa ele, sabe? É isso. Só isso, tá bom. Quando eles estão conversando aqui sobre o que aconteceu naquela noite de Halloween, lá em Godric's Hollow, eu gostei muito de reparar como que o Dumbledore fala sobre o Voldemort ter transferido alguns dos poderes dele mesmo pro Harry naquela noite. E eu gosto porque a gente tá sempre falando aqui daquela questão de relacionar poder com trevas, né? Mas eu gosto de pensar que, na verdade, a gente sabe que o que o que o Voldemort transferiu pro Harry naquela noite foi um pedaço da alma dele. E eu achei muito interessante ver como que pensar que ter um pedaço da alma de alguém é ter um poder. E ao mesmo tempo também, de certa forma, ter um poder, e não um poder que o Harry ganha, mas um poder que o Voldemort perde. Nossa, agora que eu pensei nisso, eu falei assim, uau, cara... Tipo, é bem interessante analisar assim, né? Muito bom. E como o próprio Dumbledore diz, não que ele tenha feito isso de propósito. Porque ele não perderia esse poder, entre aspas, se ele né? soubesse. De propósito, se ele soubesse. E eu acho que também nos leva a um paralelo com o Enigma do Príncipe, quando eles estão falando sobre as Horcruxes, que ele, acho que não sei se é o Dumbledore, se é o Slughorn que fala alguma coisa sobre dividir a alma. E o Dumbledore fala assim, o Tom Riddle sempre esteve tão preocupado em dividir a alma dele que ele nunca deu o valor devido a uma alma intacta, né? Então, eu achei Talvez bem... tivesse muito mais poder, né? O que eu me pergunto muito é assim, o quanto o Harry que a gente conhece é o Harry de verdade, sabe? É muito profundo isso, né? Mas é porque, ele fala com cobra, mas quando ele perde o pedaço da alma, ele deixa de falar com cobra. E do jeito dele se comportar, da forma dele agir, o quanto será que ele perdeu também, sabe? A gente não conhece o Harry de fato. Né? A gente tá gravando esse episódio, só pro pessoal entender, a gente tá gravando esse episódio aqui antes do 17 ir ao ar. Então o André não ouviu o 17 ainda. Mas no 17 a gente fala sobre a Gina, por exemplo. Que a gente não conhece a Gina de fato, né? A Gina que a gente conhece depois, que a gente vai ser apresentado a ela, e ela é muito interessante, ela é legal, é uma Gina depois daquele grande trauma que ela passou, né? Então verdade. A Gina mesmo a gente nunca conheceu. E o Harry também, se você parar pra pensar, a gente nunca conheceu. Porque depois que a Horcrux foi tirada dele, por assim dizer, o livro acaba, né? E aí acontece o Criança Amaldiçoada e todo mundo detesta o Harry. E talvez aquele é o Harry de verdade, né? Pode ser. Talvez vocês estivessem amando o Voldemort desde o início. Aleluia, arrepiei, olha. Nossa Senhora. Mano, talvez a gente estivesse amando o Voldemort no Harry desde o começo. Olha só, é isso. Acabou, gente. Pesadíssimo. Essa gravação, né? Nossa, mas eu achei forte mesmo. É muito. O quanto essas coisas influenciam a gente, né? A Andressa tá muito calada, Andressa. Eu? Mas ela tá soltando umas frases também que, olha, impactantes. A Andressa tá profunda hoje, viu? Eu tô gostando de ver. Tá sendo tipo a Dumbledore da reunião, olha. Ela traz frases, assim, decisivas. Ela dropa a frase famosa e sai. Mestre dos magos. Quando a gente mais precisa do Avatar, ele sumiu. Ai, tem mais alguma coisa desse pedaço? Tem então, eu acho que gente. O André ele não vai querer falar da famosa frase do Dumbledore. Tem a espada, né? Que ele fala da espada, que ele vê que aí que ele descobre que é do Godric, né? E não sei que frase que você tá falando aí, que eu não tô achando. São as nossas escolhas, né? E não os nossos... Bonito, hein? Bonito, hein? Eu acho também. É isso aí. Posso problematizar aquela... Sempre, por favor. Não, assim, eu amo essa frase mesmo, assim, só que eu acho que ela é muito descontextualizada.
Porque, de fato, se você pensar, são sim as nossas escolhas mais do que as nossas habilidades que mostram quem nós somos. Só que nesse contexto aqui, o Harry tá questionando a questão de ser da Sonserina e não ser, se eu sou um Grifinório de verdade ou não sou. E aí tem a questão da espada, né, que o Dumbledore mostra pra ele que a espada é do Godric Grifinória e que se o Harry não fosse um Grifinória de verdade, ele não teria conseguido tirar a espada de dentro do chapéu. Mas nesse contexto aqui, quando ele fala isso, e ele fala, por que o chapéu não te colocou na Sonserina? Ele fala, porque eu escolhi não ir pra Sonserina. Ele tá, de certa forma, vilanizando a Sonserina pro Harry. Do mesmo jeito que o Draco fez. Mas o Draco não, mas é o Hagrid fez, né? Que o Hagrid fala, não tem um bruxo bom que tenha sido um bruxo mau que não tenha sido da Sonserina, uma coisa assim. Então, assim, ele tá vilanizando a Sonserina pro Harry de novo, criando esse conflito que a gente sabe que vai se arrastar por todos os livros, né? E, de certa forma, também, só lembrando, né, que no momento da seleção, o Harry só escolheu não ser da Sonserina, e de novo, ele não escolheu Grifinória, ele escolheu Sonserina, não. Então, tipo assim, qualquer coisa menos Sonserina, né? E ele só escolheu isso por causa do que o Hagrid tinha falado e porque ele já tinha conhecido o Draco, né? E o Draco era um bostinha já de cara. E o Hagrid falou pra ele, falou mal da Sonserina, falou que o Voldemort era da Sonserina, e aí aquela coisa dele se forçar a não ser, né, o que ele é. O que ele... Meu Deus... Ele não se forçar a ser, se forçar a não ser o que destruiu a infância dele, destruiu a família dele, né? Acho a frase linda, porém nesse contexto aqui eu acho problemático o Dumbledore nesse momento aqui tá vilanizando de novo a Sonserina, quando depois ele vai ficar clamando por união lá em Cálice de Fogo lá, né? Tipo, põe fogo no parquinho e depois fica falando, que temos que ser unidos, né? Tá, né? Mas é verdade, concordo, a frase é bonita mesmo. Mas a gente tá tendo que o tempo todo tá analisando essa coisa da Sonserina ser o vilão, né? Lembrar do Merlin, né, gente? O Merlin era Sonserino, e é o bruxo que eles tratam mesmo mais que como, tipo, uma entidade mesmo, eles, como se fosse um deus, né? Pelas barbas de Merlin, enfim... É interessante a gente ver como que a polarização ela contribui pro conflito, né? E a gente vê isso, por exemplo, assim, sei lá, né? Tô viajando aqui, a gente vê muito isso no Brasil hoje, né? Aquele negócio, tipo assim, eu sou de um time, você é do outro time, e você tá errado porque você não é do meu time. E essa polarização, ela contribui pra alimentar um conflito que às vezes é muito maior do que o que a gente tá ali participando, né? Enfim. A sensação de que tudo vira futebol, sabe? Tudo vira futebol, é isso mesmo. Você tem que torcer... Tudo vira quadribol. Mas quadribol é legal, preciso concordar com o Andrés aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, então. Vou sair aqui, vocês gravam um podcast só vocês dois. Já que eu sou tão criticada, já que eu sou tão malquista. Viu que eu usei a palavra certa? Malquista. Parabéns. Obrigada. Posso continuar? Eu usei a palavra certa, eu posso continuar no podcast? Deixa eu ficar, por favor. Não vou fazer barulho, não. Vou ficar só vendo vocês gravando aqui. Fica só aqui, quietinha no meu canto, fingindo que eu não existo. Aqui tem a parte dele vai mandar uma carta, né? Pedindo pro Hagrid voltar logo, voltar de Azkaban, né? Vocês já discutiram aquela parte do Hagrid dele finalmente ser o... Como que é? Ser inocentado do crime que ele foi... Não, na verdade não. E eu até falei, isso é uma das coisas que você tinha mandado no comentário lá, né? Pode falar agora. Então, é isso. Então, assim, eu acho muito bacana essa parte de a gente finalmente ter conseguido comprovar que o Hagrid é inocente, né? Isso assim, teoricamente, ele ficou como culpado, porque ele nunca teve, de fato, reconhecido a sua inocência, tanto que ele não voltou a ser estudante. E aí eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Agora se comprovou de que o Voldemort realmente estava atuando aí na abertura da Câmara Secreta, isso nas duas ocasiões em que ela foi aberta. Será que o Hagrid não merecia ter sua vaga em Hogwarts de volta? Na verdade, assim, ele merecia, né? Com certeza. Mas eu, pelo menos, eu analiso de uma forma assim. Depois, é o próximo tópico isso, na verdade. Mas quando o Lúcio chega e o Dumbledore e o Harry falam do diário, na verdade, assim, o Harry viu, né? O Harry viu o Tom Riddle saindo do diário, ele destruiu o diário, mas ninguém mais viu além do Harry. Então fica aquele negócio, é a palavra do Harry contra o Dumbledore acredita. E o Dumbledore pode falar lá pro ministro assim, não, o Harry falou pra mim que foi o
o diário e tal. E, na verdade, eu acho que o Hagrid só é inocentado, nesse caso aqui, não pelo diário, mas pelo fato de que a câmara foi aberta e que um estudante foi levado pra lá enquanto o Hagrid estava preso. É tipo você ser preso por um crime, e aí o crime acontece de novo quando você tá preso, então não foi você. Sim. Eu acho que mais por isso do que pelo diário. Mas também não tem como provar quem foi, né? Porque o diário foi destruído. Senão eles tinham conseguido... da primeira vez poderia ter sido o Hagrid ainda, né? Nada disso, não foi ele. Porque ele foi expulso e aí o negócio parou, né? Então, assim... Entendo. É verdade. A gente fala muito aqui, eu acho que nesse livro fica muito claro, principalmente essa questão do preconceito contra o Hagrid, porque o Hagrid, querendo ou não, ele é meio gigante e a comunidade bruxa tem um preconceito muito grande com os gigantes e... Não é porque ele é meio gigante que ele deixa de sofrer preconceito, infelizmente. Mas nesse caso aqui, eu acho que, de novo, ele só foi liberado de Azkaban por isso. Porque ele tava lá em Azkaban quando aconteceu de novo, então é aquele negócio. Se ele tava lá preso, não tinha como ter sido ele que abriu. E tava falando com a Jess esses dias sobre isso, preconceito e os Maoris, né, Jess? Lembra? A gente tava falando dos Maoris aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia, só para dar um panorama para quem tá ouvindo o podcast aqui, a Andresa e eu moramos na Nova Zelândia e aqui tem a comunidade, tem os indígenas deles aqui, né? São os Maori, que são os primeiros ocupantes humanos aqui dessa ilha da Nova Zelândia. E quando os ingleses chegaram aqui e tal, né? Os Maori já estavam aqui e até hoje se perpetua muito grande um preconceito. Eu acho que de certa forma, se você for comparar com outras populações indígenas, eu acho que principalmente na América Latina, que eles foram dizimados e que até hoje eles vivem muito de forma precária. Eu acho que aqui eles ainda vivem muito bem. Aqui eles ainda vivem muito bem, mas de certa forma ainda existe um preconceito velado muito grande mesmo com os Maori aqui. E eu acho que esse negócio do meio gigante também entra muito nisso, sabe? Tipo assim, a pessoa que é meio Maori e meio branco, sabe? Tipo, aqui eles têm muito isso de ter a raça definida da pessoa. É com o negro. Mas a pessoa ela é preta e a pessoa ela é branca. Aí tem uns negros que não são retintos, eles sofrem preconceito dos brancos e dos negros. Eu acho que no Brasil é um pouco diferente, porque o Brasil, querendo ou não, é muito miscigenado, é muito mesmo. Mas aqui aqui eles têm muito isso de perguntar, você é o quê? Não, meu pai é britânico, a minha mãe é Maori. Ou senão, tipo assim, meu avô era escocês, a minha avó era inglesa, e aí o meu pai é, sei lá, Samoan, ou o meu avô era Samoan do outro lado, e a minha avó era Maori. Eles querem saber tudo. Eu acho que acontece isso muito comigo aqui. Eles perguntam, mas você é brasileira? Sim, mas aí, o que você é? Eles perguntam, tipo assim, fala, brasileira. Eles querem saber, tipo, de onde que veio meu pai, de onde que veio minha mãe, de onde vieram meus avós. E no Brasil... É quase impossível você conhecer isso, a não ser que você seja tipo de segunda ou terceira geração no máximo de imigrante, né? Sim. Então, assim, eles perguntam muito. E eles parecem que eles gostam de saber disso, eles gostam de justificar isso e... Enfim, talvez a gente já esteja... Porque ninguém sabe. Saindo um pouco do assunto aqui, mas acontece muito isso. De, às vezes, os mestiços, que é uma palavra meio assim, mas pessoas que são de filhos de pessoas de duas nacionalidades diferentes, eles sofrem o mesmo preconceito como se eles fossem... Às vezes em dobro, porque sofre de um e sofre do outro. Justamente. Igual o Hagrid, que sofre dos bruxos e sofre dos gigantes, né? Porque ele não é um gigante... Mas ele também não é um bruxo. Mas ele também não é um bruxo. Justamente. Então tu acaba sofrendo dos dois lados. E com os elfos é a mesma coisa, né? Lá na comunidade bruxa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, na verdade, você tinha perguntado se a gente acha, né, que o Hagrid merecia voltar a aprender e tal. Eu acho que, tipo assim, o Hagrid, pra quem não sabe, ele tinha 60 anos, uma coisa assim. Ele já vai bem velho, entre aspas, né, pra aprender de novo. E acho que ficou sempre muito claro também que o Hagrid não era muito, né, dos mais espertos, por assim dizer. Mas eu acho que foi meio que a recompensa dele lá em Prisioneiro de Azkaban ganhar o cargo de professor, né? E foi até um negócio que eu falei naquele texto que eu escrevi pro site, de que o Hagrid, ele é uma figura muito subversiva, por assim dizer. Se você olhar tudo que ele passou, tudo que ele fez, cara, ele assumiu um cargo de professor sem nunca ter terminado o ensino fundamental, por assim dizer, dos bruxos, né? E ele é aquela figura que... Mas é autodidata, né, nessa área dele. Eu acho que pra mim o Hagrid é uma figura muito importante, porque ele é a figura que
ele existe, ele tá ali. Ele incomoda, ele incomoda. Ele sofre preconceito, ele sofre, mas ele tá ali, sabe? Ele persiste. E eu fico muito, muito feliz que ele não morreu no final. Porque eu ia ficar muito triste. Mas eu acho que eu gosto da figura do Hagrid justamente por isso. Porque ele existe e ele persiste, sabe? Ele tá ali, ele tá presente, ele incomoda, mas ele tá ali, sabe? Eu gosto muito dele como símbolo, assim, sabe? Ele achou o seu lugar, eu sinto isso. Ele achou o seu lugar. Eu acho que, inclusive, se ele ganhasse o direito de voltar a estudar, eu acho que ele não voltaria também, não, viu? Ele tá bem onde ele tá, sabe? Eu não sinto ele, né, com vontade. Ele gosta de onde ele tá e do que ele faz. De qual casa que o Hagrid era quando ele tava na escola? Nossa, tá tudo em espanhol. Grifinória. Grifinória. Não, porque eu ia falar que se fosse eu, no meu caso, se eu fosse o Hagrid, nem que me oferecessem pra eu voltar a estudar, eu ia querer voltar, eu ia ser orgulhosa. Falar assim, não, também vocês não me quiseram quando eu falei que era inocente, agora que ficou provado, vocês querem que eu volte? Não volto também, não. Mas eu acho que talvez por ele ser Grifinório, se fosse oferecido, ele aceitasse, né? Porque essa questão da coragem e tal. Mas eu seria orgulhosa, eu ia falar, não, também. Não me quis assim, não me procura quando eu estiver assim. O meme, né? Agora que eu cresci, você quer me namorar. Famosa Kelly Key. Lúcio Malfoy invade a sala com Dobby a tiracolo e descobre que, assim como Bill... Eu falei pro André, André, você não lê antes da hora, quer ver ela rachar o bico? Falou mesmo, viu, André? Falou mesmo. Tô engolindo isso faz 2, 3 semanas. Back! By popular demand! Eu falei que ela não lia. Peraí, mano, que você tá empurrando, não. E ela só engasgou no Beyoncé, você viu que legal? Como... Bora lá. Novo, deixa eu ver se eu consigo agora. Não, pera. Acho que tu vai ter que ler isso. Não, pode ler. Lúcio Malfoy invade a sala com Dobby a tiracolo e descobre que, assim como Beyoncé, Dumbledore está de volta por demanda popular. Ele fica furioso e Harry percebe que foi ele quem colocou o diário no meio das coisas da Gina na Floreios e Borrões. Testando uma ideia de última hora, ele enfia o diário dentro de uma de suas meias sujas e o joga para Lúcio, que deixa a meia cair nas mãos de Dobby, libertando assim o elfo. Essa foi ótima. Já vai virar um meme pro podcast. Já. Agora, isso no filme foi diferente do livro, né? Foi. Foi. Porque eu achei tem estranho. A meia do Harry, né? O Harry usa um meião de futebol, né? Na verdade eu fico confusa com o tamanho. A gente comentou no último episódio também, André, do tamanho da espada da Grifinória. Que ela é muito pequena no filme. Que se você parar pra pensar, ela encaixa certinho na mão do Harry, que tem 12 anos. E se ele era uma espada, né, pra um bruxo adulto, ela devia ser um pouco maior. E a questão do diário fica confuso o tamanho dele, né? Porque um diário eu imagino que seja pelo menos, sei lá, um tamanho A5, que é o tamanho de um livro. Sim, não vai caber numa meia. Eu acho que um diáriozinho daqueles antigos, sabe, tipo o cadernetinho de telefone que tinha antigamente? Talvez até caberia dentro de uma meia, mas, pô, que diário é esse desse tamanho, cara? Então, assim, né? Acho que Se bem que ele engole as palavras, tu só usa uma folha. Mas eu acho que nesse caso ficou bom, ficou bem adaptado pro filme, sabe? Fica mais, fica melhor assim. Mas, Às vezes a meia era aquelas de lã, que quando tu abre puxa, assim, ela cabe embora. A vida, né? Aí já era. Aí esgarçou. Ou pode ser que seja uma meia do Duda, pode ser. Boa. Porque o resto tem tudo de segunda mão também, mesmo. Né? Então. Mas aqui, na verdade, eu queria que vocês elaborassem numa questão aqui. Fica bem claro que o Lúcio não sabia que o diário era uma Horcrux. Eu acho que pra mim fica muito claro aqui que a gente tinha questionado, né? Se ele sabia ou se ele não sabia, no começo do livro. E aí fica muito claro que ele não sabia que era uma Horcrux. E aí, bora elaborar, então, em por que ele deu esse diário pra Gina, o que ele tava achando que ia acontecer, o que ele ia fazer, quando que o Voldemort deu esse diário pra ele. Elaborem, dissertem, vamos lá. Eu acho que a intenção dele era destruir a carreira do Arthur Weasley, na verdade. Sim, pelo que o Dumbledore fala. Sim, mas em algum momento o Voldemort deu o diário pra ele, certo? Não, e eu acho que ele sabia que era pra reabrir a Câmara Secreta. Mas ele não sabia que era uma Horcrux.
Mas ele sabia que de alguma forma ia abrir a Câmara Secreta com aquele diário. Só isso. O Voldemort falou isso pro Lúcio? O Voldemort não ia falar que era um Horcrux. Não, ele falou pro Lúcio. Ele Lúcio foi que... pau mandado. Sim, com certeza. Entrega lá pra alguém, esse diário tem que entrar dentro de Hogwarts. Ponto. Exato. Uhum. E aí ele não vai perguntar por quê pro Voldemort. Não. Entendi. Eu não perguntaria. Sim, senhor, senhor. Meu querido, manda ver, pode deixar, tamo junto aí. Beleza, você quer hoje, amanhã, data pra quando é que é esse mesmo, essa entrega? Não, assim, na verdade, eu gosto de ficar pensando nisso, porque a gente vê duas pessoas que estavam em posse porque o Voldemort ele escondeu algumas Horcruxes e outras estavam em posse de certas pessoas. Duas a gente sabe que uma estava em posse do Lúcio. Essa fica bem claro que estava em posse do Lúcio desde a queda do Voldemort. E a taça estava em posse da Bellatrix. E não fica claro se isso foi antes da queda ou depois do retorno dele, que ele entregou para Bellatrix esconder no cofre. Mas eu acho que levanta também um pouco da questão, que acho que a gente pode abordar mais lá no futuro em Cálice de Fogo, que é de qual que é a função da Horcrux na ressurreição vixe, sanduíche, na ressurreição do Voldemort, porque o Voldemort quase, a gente falou disso também no episódio passado, André, que ele quase voltou, mas ele não voltou o Voldemort, ele voltou a memória dele do diário, sabe? Que aquilo lá não era o Voldemort, que era um pedaço da alma dele, mas que o Voldemort mesmo tá lá na Albânia. E aí fica um pouco o questionamento pra mim de qual que é a função da Horcrux na ressurreição da pessoa. Se tem alguma função, se não tem, porque se tivesse, talvez ele devia ter avisado pro Lúcio que ele tinha que ter um pouquinho de mais cuidado, né? Com o diário. Porque como a gente viu no episódio passado também, ele era um dos mais importantes das o diário é a primeira, né? É a primeira, é a mais sentiente. A gente tinha falado isso também no episódio passado. E o Voldemort, ele fica aí numa dualidade muito interessante, porque é o seguinte, ele não confia em ninguém. Então ele não pode confiar no Lúcio a ponto de falar tudo pra ele. Ele tem que falar só o essencial. Então, se ele fala muito, o Lúcio vai dar muito valor ao diário, mas pode ser que ele também tente destruir, porque ele não sabe se o Lúcio está ou não do lado dele. Então realmente fica numa dualidade terrível aí, né? Onde ele depende de muita gente para sobreviver e ele não confia em ninguém e nem quer confiar, né? Ele quer ser sozinho, né? Quer se bastar sozinho. Mas também o Lúcio era um dos principais servos dele, né? Sim. Mas não confiava. O mais antigo, um dos mais antigos, Eu acho que quando a gente analisa os comensais da morte, assim, cada um tem um valor diferente. Eu acho que o valor do Lúcio era muito um valor de figura pública, por assim dizer, sabe? O Lúcio tinha uma influência, o Lúcio tinha um nome, mas habilidade mesmo... Não. Que nem eu acho que foi era mais por isso, de uma das famílias mais antigas, mais puras e tem influência. Se bem que na época eu acho que o Lúcio não tinha influência, não. Eu acho que tinha sim, a família Malfoy tinha uma influência. E ele tinha todos os motivos para desconfiar dos Malfoy, sim, né? Porque a Narcisa deu pra trás no final. A Narcisa a gente já falou aqui que a bicha era Sonserina purinha, né? Mas na verdade, assim. Não julgo, não, gosto dela. Só pra corroborar também com aquela questão que eu falei do Lúcio ser muito incapaz. A primeira oportunidade que ele teve de fazer alguma coisa útil, ele fracassou e foi pra Azkaban, que foi recuperar a profecia. Então, assim, eu acho que ele tava muito ali, tipo, uma fachada, sabe? Um nome, uma influência, mas poder mesmo, habilidade bruxa, ele tinha quase nada. Falando disso, ele tinha bruxos muito mais poderosos. Acho que a Bellatrix é muito mais poderosa, falando em questão de combate, de feitiços. Ela é muito mais poderosa que o Lúcio. O Lúcio, ele quer estar do lado do poder, na verdade, né? Então ele achou que o Voldemort ia ser o cara mais poderoso do mundo mesmo, então ele tomou o lado dele, foi isso. Como ele era só um peãozinho, né? Ele é um político de centro, o Lúcio. Justamente. É isso. Pra onde pender, ele pende. Exatamente. Fica em cima da cerca e pra onde for conveniente ele pula. É isso aí. Pula pra aquele lado. Eu gosto também dessa parte que traz um debate, uma discussão aqui pra gente, da libertação do Dobby. Pra mim sempre ficou muito
Sempre achei muito engraçado como que parece que a libertação, ela depende muito da intenção do elfo também, mas ao mesmo tempo não. Porque não é que o Lúcio dá a meia. Ele solta a meia. E o Dobby pega. E quando o Dobby pega, ele fala, você me deu a meia. E eu fui liberto. E tipo, não, ele não deu a meia, ele soltou. E aí eu fico pensando, tipo assim, sei lá, será que os elfos, eles lavam as roupas dos bruxos, por exemplo? Mas já falou em algum lugar que eles têm muito cuidado em não dar nenhuma meia pra ele. Entendi. Até quando fazendo, eles têm muito cuidado em casa de não passar na mão dele, de não passar diretamente pra ele uma meia. É, porque eu acho que tem muito a ver da intenção do Dobby, porque o Dobby, ele quer ser liberto. Ele quer muito ser liberto. E aí, quando aparece essa oportunidade de pegar uma meia no ar e ele ser liberto, ele pega e ele abraça essa oportunidade de ser liberto. E a gente vê depois a Winky, por exemplo, lá em Cálice de Fogo, que ela não queria ser liberta, e que o Crouch liberta ela, e ela aceita essa libertação mesmo não sendo feliz. Ela fala, eu fui uma vergonha pra minha família, né? Sim, é verdade. E então eu acho que tem muito a ver com o elfo aceitar também a libertação. Mesmo que a contragosto, igual a Winky aceitou. Eu acho que libertar o elfo não é só libertar o elfo, sabe? Eu acho que tem a ver com a aceitação dele. É um negócio que eles aceitam pra eles, né? Porque depois o Dobby, ele é muito julgado por querer ter os seus direitos, né? Eles ficam tipo, olha lá o cara exigindo coisa e querendo trabalhar e receber. E vai muito... É muito engraçado como ele é julgado por querer uma coisa ele é a vergonha dos elfos, ele é a vergonha, né? Por querer uma coisa que ele deveria ter, né? Que é dele de direitos. E é engraçado como o Malfoy subestima o elfo doméstico, né? Na verdade, a comunidade bruxa, né? Tipo, nem aí que se o Dobby sabia da história do diário, falava na frente dele mesmo. E nunca imaginou que o Dobby fosse atrás do Harry pra contar pra ele o que aconteceu. Mal sabia ele que a Narcisa que mandou o Dobby. A fanfiqueira, né? A fanfiqueira. Nunca pensou, né? E é aquela coisa deles subestimarem as criaturas, né? Os bruxos. Acontece a mesma coisa depois com o monstro também. Eu ia falar isso agora. Também é um paralelo com o Enigma... Não é bem um paralelo com o Enigma do Príncipe, mas em Enigma do Príncipe a gente descobre que a Horcrux que tava lá era falsa e ela foi trocada porque o Voldemort subestimou também o poder dos elfos, né? Eu gosto um paralelo, sim. Eu gosto que nas entrelinhas do trabalho assim, de Harry Potter, algumas coisas ficam muito claras. Eles subestimam muito o poder dos elfos. Na verdade, uma das Horcruxes foi destruída por causa dos elfos. Eles subestimam muito a questão dos duendes. E eles só conseguiram invadir o Gringotts por causa de um duende. Então, assim, meio que nas entrelinhas, algumas coisas eu gosto que são meio que consertadas, por assim dizer. Sim. E outras eu sou super crítica, né? Sabe? Mas, inclusive aqui, eu acho que, nossa, eu fiquei muito indignada aqui falando do elfo, que ele falou que o elfo tinha cara feia e marrom. Fala assim, a cara feia e marrom do elfo, não sei o quê. Falando do Dobby. Onde? Aqui, quando ele entrou na sala? Acho que na hora que ele liberta o elfo, quer ver? Mas quem é que fala isso? É narrador? O narrador fala assim, a cara feia e marrom do elfo exibiu um sorriso largo e dentuço, uma coisa assim. Depois que ele libertou ele. Olha só essa descrição, que interessante. Antes disso, Harry descalçou um sapato e colocou a meia pegajosa e imunda e meteu um diário dentro dela. Ai, que negócio nojento. Não, mas é certeza que o Malfoy ia jogar. Eu jogaria também. Eu jogaria. Não tinha dúvidas. Forçou a meia fedorenta na mão de Lúcio Malfoy. É claro que ele jogou, né? É lógico. Cara feia e escura saiu em português. Ai, que feio. Né? E aqui, na verdade, eu apontei isso aqui mais pra fazer um gancho com... Bom, spoiler pra vocês aqui. O primeiro episódio da terceira temporada, que geralmente é um episódio extra, né? A gente vai fazer sobre folclore britânico. E tem uma figura do folclore britânico que aparentemente foi nela que a autora se inspirou pra criar os elfos, que se chama Brownie. Que é um bichinho pequenininho, marronzinho, e que faz o serviço da casa pros outros. E assim... Falaremos mais disso no episódio, mas eu só achei interessante que fala em inglês, fala cara feia e marrom
do elfo. Em português tava feia e escura, né? Mas aqui em inglês fala feia e marrom. E deixa eu falar um negócio, eu tô ouvindo em primeira mão um spoiler do episódio da terceira temporada. Terceira temporada. Isso Quem aí. pode. Quem pode. Eu vou Esse vai ser o vender essa primeiro episódio informação, da... Esse vai ser o primeiro episódio da terceira temporada sobre Muito folclore bom. britânico. Bela escolha. Aqui nesse pedaço fala também o Dumbledore sacando o Malfoy, né? Ele fala imagina o que aconteceria se descobrissem que a filha do Weasley tá abrindo a Câmara Secreta e matando pessoas trouxas. O que aconteceria com a lei de proteção aos trouxas? Eu acho que o Lúcio leva muito a sério essa lei de proteção aos trouxas, né? Porque acho que já é a segunda vez que ele tenta fazer alguma coisa pra derrubar o Arthur Weasley com essa lei dele. Na verdade, acho que ele quer derrubar o Arthur Weasley. É. Ele não gosta de como ele curte os trouxas, sabe? É. Um Ele fala um absurdo negócio pra tipo ele. assim, você é uma vergonha para um nome bruxo, uma coisa assim, né? Ele fala pro Arthur. Na verdade, esse negócio, só volta aqui que eu tava... eu acho que esse negócio da lei dos trouxas aí, eu acho que também traz a questão dos contos de Beedle Bardo. Tem um dos contos lá que ele tem um comentário do Dumbledore, na verdade, né, o livro. E aí, um dos contos lá, que é um conto que fala mal dos trouxas e tal, é justificado que a relação do Lúcio e do Dumbledore meio que se separou ali, quando o Dumbledore insistiu para que a história fosse contada de forma a não vilanizar o trouxa, sabe? E o Lúcio achou que não, que tinha que ser diferente, que tinha que modificar a história, uma coisa assim, eu não lembro de cor aqui agora, mas tem um dos contos do Beedle e do Beedle Bardo que fala isso. Não me lembro disso. O Lúcio odeia os trouxas, né? Isso fica muito claro. Mas aqui também traz de novo uma questão que me incomoda muito, que é essa questão da ancestralidade. Tipo, os pais do Harry eram bruxos poderosos que lutaram contra o Voldemort. E o Harry, ele é muito insistente em, eu não quero ser o herdeiro de Sonserina porque o Sonserina era um cara mau. Tipo, cara, que oportunidade que a autora perdeu aqui de mostrar que, tipo, você pode ser descendente do Sonserina e ser uma boa pessoa. Não é um negócio que se passa do sangue, sabe? Tipo, não é porque seu pai foi uma pessoa ruim ou seu avô foi uma pessoa ruim que você tem que ser uma pessoa ruim. É igual o Dumbledore falou, são as suas escolhas. Eu acho que fica muito... Eles ficam insistindo, batendo muito nessa tecla no mundo bruxo. Tipo assim, os Malfoy, todos são ruins. Os Potter, todos são bons. Os Weasley, todos são bons. Os Black... E aí, quando tem um ou dois que, tipo, escapa desse negócio, assim, quase não menciona. Eu acho que o Sirius Black até que menciona bastante, que o Sirius, ele meio que escapuliu dessa fama da família dele, né? E a Andrômeda também. Que é a Andrômeda antigamente Black, né? E depois Tonks, porque ela casou com um nascido trouxa. Sim. E pouco é mencionado, né, sobre isso. E... Poxa, que oportunidade que a autora perdeu de poder fazer, tipo... Sabe que eu tava lendo um negócio, assim, fonte, voz da minha cabeça, eu tava lendo um negócio que parece que toda pessoa viva na Europa hoje, pessoa de ascendência europeia, né? Pessoa viva na Europa hoje é descendente de um cara que viveu 600 anos atrás. Geneticamente falando, sabe? Porque é um lugar pequeno e tal. Então, tipo assim, é super plausível que o Harry tenha sido mesmo o herdeiro de Sonserina, sabe? Ou que porque é uma comunidade muito restrita, muito pequena. Você pode pensar na comunidade bruxa. Uma curiosidade sobre a Ásia também. O Gengis Khan teve não sei quantas centenas de filhos também. Sim! Meu Jesus, eu tava lendo sobre isso, falando que, tipo assim, parece que não sei quantos % da população mundial hoje é descendente do Gengis Khan por causa do harém que ele tinha. Ele tinha não sei quantas esposas e teve não sei quantos filhos. E não sei quantos % da população mundial hoje é descendente do Gengis Khan por causa disso. Você pensou que daqui a alguns anos vai ser metade da população do sul do Brasil vai ser descendente daquele caixeiro viajante? Você é médico, né? Você deve saber daquele cara, daquele tropeiro que tem uma doença super rara, que eles descobriram que tem um monte de gente no sul e no sudeste do Brasil que tem uma doença sanguínea. E aí eles descobriram fazendo, tipo, árvore genealógica e tal, que todos são descendentes de um tropeiro, de um cara que viajava e saía, né, fazendo filho pelo sul e pelo sudeste do Brasil. E hoje em dia tem não sei quantas centenas de pessoas que têm essa doença e todos são descendentes desse cara. O cara, tipo, do século XVII, sabe? Tipo, é muito plausível que ele seja descendente do Sonserina e isso não significa que ele seja mau, sabe? Tem nada a ver.
E é a questão, tipo, de novo, né? Enrolei, não falei o que eu queria falar. Que é a questão da Gina ser filha do Arthur Weasley. Nossa, que escândalo seria. Tá, e Deus me livre de falar isso, mas poderia muito bem ser a Gina. E poderia muito bem ser ela fazendo isso de intenção própria. Não é porque ela é filha dos Weasley que ela é uma santa, né? Que ela não faz nada errado. Tá, que aqui a gente sabe que foi por influência do diário, que ela não quis fazer. Mas e se ela tivesse feito, não tem nada a ver com, sabe? Não é porque ela é filha dos Weasley que ela não vai fazer nunca nada de errado. Mas aí tem que ter uma cabeça muito aberta pra pensar assim, viu? Tem. Uma parte eu acho bonitinho quando o Harry... É bonitinho quando o Harry chama a Hermione de Mione, não é bonitinho? Eu acho. É muito fofinho. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo relacionamento do Harry e da Hermione, assim. Eu acho que é uma amizade tão bonita. É leal, né? Olha só, vai haver uma festa e minha amiga Mione já deve estar acordada a essas horas. Nossa, é muito lindo. Muito fofo. É muito lindo. É Primeiro porque ele já tá... Porque, tipo, ele tá naquele momento pensando nela, né? Sim, exatamente. Eu acho muito fofo. Eu acho bonito porque é meio que assim, o Harry ele não tem irmãos, né? Porque, obviamente, os pais dele morreram quando ele tinha 1 ano de idade. E ele é o primeiro filho do casal. Ele não tem irmãos. E por mais que ele ache uma família nos Weasley, os Weasley não entendem que é uma criação trouxa, né? E a Hermione também não tem irmãos. E ela foi criada como uma trouxa. E no mundo bruxo ela não tem família nenhuma. Então eu gosto muito de ver como que o Harry e a Hermione meio que eles são uma família. Um para o outro, por assim dizer, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gosto de ver como que eles não funcionam só os dois. Quando o Rony vai embora, né? Você vê que o relacionamento dos dois ele entra muito em atrito. Porque os dois não funcionam como um duo, né? Eles são um trio. Eu acho bonitinho demais, gente, sério. Agora são os 400 pontos, hein, Jéssica? Eu ia falar, o André tá ansiosíssimo pra ver o Dumbledore roubando a taça das casas de novo. 400 pontos. Nossa senhora. Não é pouca bosta não, hein? Não é pouca, É muita bosta. É muita, viu? Deixa eu ler primeiro, gente. Fica à vontade, querida. Pode ler sim. Fica à vontade. Os exames são cancelados. A Grifinória ganha 400 pontos pelos atos de coragem de Harry e Rony. Hagrid volta de Azkaban e Lockhart vai embora de vez para tentar recuperar sua memória. O ano letivo termina e Harry entrega a Rony e Hermione seu número de telefone ao se despedirem na estação de King's Cross. Pai, pode falar, passa o seu pano aí pra essa casa sua da Grifinória. Levanta o pezinho. Eu acho que assim, pensando nos atos deles, 400 pontos acho que foi pouco, na verdade. Não, tô brincando. Brincadeira. Não, mas falando falando sério mesmo, eu acho que salvaram a escola. Ponto de casa, mas ponto de casa não tinha que ter a ver com um ato que não tem a ver com aula. Falando sério isso. Sim, justo. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, imagina assim, os caras se matando o ano todo. Imagina os Corvinal se matando o ano todinho pra estudar, pra ganhar pontos, se comportar bem. Pra quê? Pra no final do ano o Harry destruir a escola inteirinha e ganhar 400 pontos? Quebrar umas 100 regras, como a Minerva falou. Eles sabem que todo final de ano o Voldemort vai chegar e vai cagar com tudo. E aí vai todo mundo da Grifinória ganhar pontos já por causa disso. Então, assim, é uma luta perdida, sabe? Então eu acho que tinha que ser restrito a ponto de aula mesmo. E aí eles podiam ganhar até um troféu, sabe? Assim, você vai ganhar um troféu lindo... eles ganharam, né? Eles ganharam de como fala, serviços prestados à escola, né? Que inclusive foi o mesmo que o Voldemort ganhou. É isso. Mas ponto não. Tanto no primeiro livro lá, que ganhou ponto, também não precisa. E esse aqui também não concordo. Eu acho que, friamente, eu tava só realmente brincando, porque é minha casa, né? Tem que defender, né? Certíssimo. Mas é isso, galera. É verdade. Não tem por que dar ponto. É tipo assim, Minerva, quantos pontos a Grifinória tá atrás? 400. Isso, exatamente. Dá uma 400 corrida. pontos pra Grifinória pela bela habilidade do Harry em ser o escolhido. Ô, Minerva, dá uma corrida lá no relógio de ponto, rapidinho. Só pra falar, quanto que é mesmo? Ixi, É não sei, não dá pra ver daqui, tá longe. Hein? Não sei, tá longe, não dá pra ver daqui. Joga 400 aí. 390, né? Vamos dar 400. Cadê o Neville? Ô, Neville, 10 pontos aí pra você também. Por quê? Você é mó bacana. Você achou o trevo? Pô, você é mó bacana, velho. Você é mó bacana. Gente fina, gosto de ti. Mas, o Dumbledore não foi da Grifinória? Foi, não foi? Foi. Então, tem que ter muita coragem pra fazer isso. Então tá certo. Palmas pra coragem, porque noção não tem. Gostei muito, inclusive. Genial.
Então, Tem que ter pô, muita coragem. Uns chamam de coragem, outros chamam de cara de pau. Fica à vontade de chamar como vocês quiserem, né? são interpretações da mesma coisa. Aham, com certeza. Aqui a gente tem claramente o que a Gina viu, porque no episódio passado a gente ficou Bem zoando, né? pensando, né? Que trauma que essa menina passou. Aonde? Na Câmara Secreta? Não. O que será que ela viu o Percy fazendo com a Penélope numa sala vazia? Mas eles estavam só se beijando, né? Na verdade não fala que é a Penélope, né? Só fala que ele viu. Não, aqui fala. Não, aqui fala, mas no capítulo passado só fala que a foi. Gina viu ele fazendo algo. Ah, não, mas nada, deixa. Ficou muito no ar, que talvez podia ter sido uma coisa muito pior pra uma criança de 11 anos ver. Aqui a gente tem, gente. Tá tudo certo. Tá foi só um beijo. namoradinho, e aí ele desesperado, né? Porque era uma monitora de outra casa. Ai, meu Deus, como diria o Sheldon, né? Grifinória e Lufa-Lufa, que escândalo. Pois é. Viu, mas a Gina ficou quieta o ano inteiro e foi falar no trem do segredo do irmão. Pô, sacanagem, né? Ai, parabéns pra Pô, ela, porque eu assim. falaria no primeiro dia, sou muito fofoqueira, inclusive. Nem te conto. Nem te conto, menina. Acabei de ver o Per, mas você não fala pra ninguém, não, tá? E eu falo pra, 15 pessoas. Mas você não fala pra ninguém, não, tá? Então, qual que é a característica de lealdade? É de que casa? Da Lufa-Lufa, não é? Da Lufa-Lufa? Lufa-Lufa. Eu acho que é. Bom, ela não foi muito leal. Então ela é grifinória, tá tudo certo. Ela não aguentou muito tempo, eu tô Ela falando aguentou. parabéns, porque eu falaria no primeiro dia. Eu não aguento guardar segredo. Eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu compro um presente pra pessoa. Eu falo assim, eu não vou falar, porque é eu surpresa. mesma. No outro dia, tipo, eu comprei um presente pra você, você vai gostar muito. Eu também. Mas não me pergunta o que é, tá? Eu passo um dia, tá? Eu vou te dar uma dica. Quando eu vi, eu entreguei um presente 2 semanas antes. Eu mesmo, nossa. Sou desse todo jeito, tempo. não me aguento. Aqui no final eu gosto que confirma, porque a gente tinha tido umas questões, eu não lembro se foi lá em Pedra Filosofal, acho que foi em Pedra Filosofal, porque nesse livro é a primeira vez que a gente tá vendo o Expresso de Hogwarts, né? É mesmo. Que a gente tinha meio que questionado se eles podiam usar magia no Expresso ou não, e eles podem, né? É verdade. A gente vê aqui que o Harry tava praticando o Espelharmos, né, E deixa claro que é a última oportunidade deles, né? Então meio que o Expresso de Hogwarts é tipo a Suíça, né? É. Eles podem fazer Pode. enquanto estiver no Expresso, o Expresso tá viajando, mas aqui pode, né? E fica aí a confirmação, então, de que a gente tinha tido essa questão, fica aí a confirmação, né? Então, na verdade, a gente convidou o André aqui pra conversar com a gente, surgiu, já que a gente tá falando de histórias aqui, surgiu a curiosidade pra mim, porque eu sou muito fã de novela mexicana, né? E falando de pessoas petrificadas, não, porque a pessoa ficou petrificada aqui, sei lá, meses, né? E na novela mexicana você vê, tipo assim, a pessoa sofre um acidente, cai da escada, ela fica petrificada, sei lá, 15 anos, petrificada não, morta. Ela fica em coma 15 anos só pra acordar 15 anos depois, e na verdade, eu sou o seu pai, sabe? Uma coisa assim. Isso é Star Wars. Outra história. E aí, na verdade, fica uma curiosidade pra mim, já que a gente tem um médico à nossa disposição aqui, pra falar pra gente sobre como funcionam os estados de coma, de como a pessoa se alimenta quando ela tá em coma, se ela ouve quando a pessoa tá falando com ela, que tem esse boato, né, de que a pessoa ouve. O Harry tentou ir lá, né? Ele tentou ir lá conversar com Mas a ele falou que Hermione. era igual conversar com a parede, sei lá. Não, com o criado mudo que tava do lado. E aí a gente elaborou algumas perguntas aqui pro André, que é o que constitui um estado de coma, por que uma pessoa entra em coma, quanto tempo uma pessoa pode ficar em coma, quais são as sequelas de um longo período em coma e quais as consequências de um longo período em coma para uma criança ou um pré-adolescente, já que o André é neuropediatra, né? E assim, o palco é seu, fique à vontade para falar. Não garanto que não haverão interrupções, porque eu sou curiosa e vou perguntar no meio do assunto se tiver alguma dúvida. Eu espero que haja interrupções, viu? Eba, adoro. Então o André vai falar um pouco pra gente, que a gente sabe que meio que petrificar não é exatamente o mesmo estado de coma. A gente sabe que talvez a Hermione ficou meses petrificada, já que ela acordou com muita fome. Sabe? Que ela tava petrificada e ela não comeu. Mas enfim, falei demais já. André, o palco é seu, fique à vontade. Então é o seguinte, turma, eu também esqueci de falar no começo, eu também dou aula, né? Tanto na parte de neuropediatria quanto na parte de acupuntura. Então a aula boa é quando o aluno participa junto. É muito chato ficar falando sozinho. Ela é aluna. Eu sou Hermione, que eu levantando a mão aqui. Quem inclusive participar legal, eu posso dar ponto, né? Vai ter que dar ponto pra Sonserina. Uhul! Opa, talvez eu não dê, não sei porquê. Ai, pronto. Então, olha só. Então, a primeira pergunta foi essa. O que constitui um estado de coma? E aí, antes de responder, eu vou responder primeiro assim, o que é consciência?
né? Porque coma nada mais é do que um estado de inconsciência. Então, uma pessoa que não está consciente, ela está em coma, tá? Mas assim, o que é consciência? Então, consciência é um estado de alerta e ela permite para o indivíduo ter percepção de si mesmo e do meio onde ela está. Então, se eu estou consciente, eu sei quem eu sou e sei onde eu estou, tá? E aí, então, quem está em coma não está sabendo o que está acontecendo à sua volta. Então, por exemplo, quando vocês dormem, vocês têm uma fase do sono em que vocês estão no sono leve, e aí vocês ouvem, em geral, algum ruído e acordam, mas às vezes você está no sono profundo. E nesse sono profundo, então, vocês não ouvem nada do que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Coma, então, é um estado de inconsciência, e nesse estado, olha só que interessante, no estado de coma, a pessoa, ela segue com as funções cerebrais primitivas. Então, ela, geralmente, tem batimento cardíaco, tem respiração, tá? Só que ela não tem consciência. Então, é como se a pessoa estivesse dormindo, só que aí você tenta acordar essa pessoa e ela não consegue, tá? Ela não acorda. Caraca, nossa, interessantíssimo. E aí, pensando sobre a alimentação do cara que está em coma, né? Existem, assim, a forma principal de alimentar uma pessoa em coma quando ela está no hospital é pela veia. Então, a gente faz um acesso venoso e a gente faz uma nutrição que se chama parenteral, que é quando você dá nutrientes para ela através da veia. E existem pessoas que vivem anos e anos e anos e anos só assim, dessa forma. Então aqui entra o primeiro questionamento que eu mesmo me fiz com relação às crianças que estão em coma, porque elas viraram pedra, né? Então como é que eu vou pegar veia? Entendeu? Como é que eu vou pegar a veia? Pois é. Não, na verdade, quando você fala dela virar pedra, eu penso que, tipo assim, tudo petrificou nela. Então, petrificou o cérebro, petrificou tudo. Então, ela não precisava de nutrição porque ela estava petrificada. O corpo dela não estava tipo, congelado. Congelado, exatamente. Né? Igual um estado de criogenia, certo? Eita, deve ser. Você congela, Será que é o médico que diz? Essa criogenia é quando você congela uma pessoa e essa pessoa, então, ela não fica alimentada por nada, ela só fica congelada e... Vocês são nerd de Star Wars também ou só de Harry Potter? Não, a gente assistiu, mas não... Porque o Han Solo, ele fica em criogenia, ele fica naquele negócio de bronze lá, eu assisti esse filme. O diabo congela ele, então ele também não está alimentado por nada, Sim. E depois ele acorda, né? Então é isso. E aí a próxima pergunta que vocês mandaram, que eu achei interessante, é por que uma pessoa entra em coma, né? E tem várias razões, né? Então, por exemplo, se tiver um traumatismo muito forte na cabeça, pode entrar em coma, ou então uso abusivo de drogas, ou, por exemplo, se a pessoa tiver uma meningite, que é uma infecção específica lá do cérebro. Então, ela também pode entrar em coma, tá? Ou se encontrar de cara com um basilisco, né? Mas, não, de cara não, né? Porque de cara morre, né? Não, tem que ser com... tem que ser pelo espelhinho, tem que ser pela balsa no chão. Reflexo d'água, né? Então tem que ser indiretamente. Mas é interessante, né, essa história do basilisco, porque assim, você tem que... É magia mesmo, não dá pra explicar, né? Mas a sua retina tem que entrar em contato com a imagem do bicho. Então, realmente, assim, não faz muito sentido o coma, sabe? A petrificação... Com o olhar dele, na verdade, né? Porque o Harry, na câmara, ele dá uma abridinha no olho, assim, e ele vê, né, o basilisco com a Fawkes picando o olho dele, mas ele não petrifica, né? Ele petrifica se o basilisco olhar no olho dele, né? Eu acho que é tipo como se ele soltasse um raio invisível, e aí se tu tá com alguma coisa, opa, desviei, sabe? Do raio. E tem que ser retina com retina, então. Né? E na verdade o André tinha mandado, desculpa, você tinha mandado comentário e a gente não conseguiu colocar o comentário no episódio passado sobre a questão do basilisco petrificar a presa. E aí a gente tinha comentado que você podia falar um pouco sobre... Verdade. Meu Deus do céu, a Andressa aqui. Meu Deus. Distraída. Ela catou o microfone, tá aqui apertando o microfone. Foi só uma vez. Meu Deus do céu. Tá muito bem, O microfone é fofinho aí?
Aqueles de... Nossa, meu Deus, nem sei onde que eu tava falando. Tu tá Vai sair falando do só comentário dele. vai sair só um... Meu Deus do céu. Desculpa. Isso aqui é estado de inconsciência. Nossa, eu tava muito entretida. O que eu tava dizendo é que o André falou sobre a questão da petrificação das vítimas do basilisco. Ele tinha mandado um comentário, mas que não entrou no episódio passado, porque alguém esqueceu de olhar na caixa de entrada do e-mail. E aí, assim, sem apontar dedo, sem falar nomes da Andresa, mas assim, pessoas esqueceram de olhar a caixa de entrada do e-mail. E aí, na verdade, ele tinha falado sobre essa questão da petrificação, do porquê que o basilisco petrifica, se faz sentido, se não faz sentido. Aí eu queria aproveitar que você tá falando aqui dessa questão da retina com retina, pra você trazer esse comentário pra gente aqui agora nesse momento. Então, eu tava pensando que não faz sentido nenhum ele petrificar as presas, porque toda forma de atacar dos bichos, né, qualquer bicho na natureza, ele tem o objetivo em geral de se alimentar, né? Então, por que o basilisco transformaria suas presas em pedra? Ele come pedra, né? É isso. Não faz sentido nenhum, né? Tá resolvido o mistério. Mythbusters, o basilisco come pedra. E basilisco que come pedra, né, sabe o que tem. Eu passei o dia inteiro rindo disso. O dia inteiro. Olha, não é mole não, hein? Haja digestão, Realmente, não é mole. Não é? Ai, muito besta. Meu Deus. Então é isso. Então, só saindo um pouco do coma, né, e entrando no reino animal, né? Mas é interessante, eu acho interessante isso que você falou, que a questão do animal, o ataque do animal carnívoro, né, ele vem com o objetivo de se alimentar, né, e a gente fala que vê na Câmara Secreta esqueletinho de rato e tal. Sim. Como que ele comeu esses ratos e tal, ele fechou o olho, ele sabe que ele tem que fechar o olho quando ele tem que se alimentar, né, porque ele passou 1000 anos ali naquele buraco lá, né, então assim, alimentado ele foi. Como? Fiquei o questionamento. Ele tava grande o bicho, hein? E tava grande. Então, assim, comeu bem. Comeu, né? Uhum. Pra quem nasceu de um ovo de galinha, né? Né? Pura. Parabéns, meu querido. Tá comendo as refeições todas. Então, ó, aí a próxima pergunta, né? Que vocês mandaram. Quanto tempo uma pessoa pode ficar em coma? E realmente não existe um tempo determinado. Então, tem casos que duram por anos. E eu trouxe 2 casos que eu achei relatados na internet. Olha que bacana. Então, o primeiro caso é o do Terry Wallace, que é um americano que acordou de um coma depois de 19 anos. Caraca. E ele tinha sofrido um acidente de carro. Então, ele lembra de tudo até o momento do acidente e seguiu uma vida relativamente normal. Para ele foi como se fosse uma viagem para o futuro, né? Porque ele ficou desacordado por 19 anos e acordou 19 anos depois. Caraca. E o outro caso foi de uma senhora nos Emirados Árabes, a Monira Abdullah. Ela ficou em coma por 27 anos depois também de um acidente de carro. Então, Parece coisa de filme, né? 27 anos. Então, assim, andem de ônibus. Caraca, não, assim, é muito tempo, né? Os 2 foram de carro. Né? Então, realmente, tempo limite não tem. Tendo uma nutrição boa dessa pessoa. E, assim, aí a gente entra na dinheiro, questão... né? E dinheiro para ficar internado, né? Caraca. Mas se for no Brasil, o SUS, né? Só que assim, Valorizem o SUS, porra. Mas, mesmo assim, tem a questão, né, que no Brasil ainda não se discute muito, que é a questão da eutanásia, né? Que é a morte confortável. Então, a eutanásia é morte confortável. Então, o quanto eu devo prolongar a vida de alguém que está na situação assim, né? Então, em muitos países já é liberada a eutanásia. Aqui aqui foi agora. Foi aprovado esses dias pra trás, hein? Foi. Olha só. Fizeram votar a eutanásia e a maconha negaram. E passaram a eutanásia. Eu fiquei chocada, porque eu achei que eles iam liberar a maconha aqui e a eutanásia não, porque é um país muito, muito conservador. E, na verdade, eu acho que não foi aprovada. Eu acho que é tipo assim, tem que passar pelo referendo, né, público, e aí agora vai pra votação, uma coisa assim. Mas então, o referendo foi isso, foi a legalização da cannabis e a legalização do suicídio assistido, que eles chamam, na verdade, né? E aí passou do suicídio assistido, que eu achava que não ia passar de jeito nenhum, porque é um povo muito conservador aqui, e não passou da liberação da maconha. Eu achei muito engraçado. Nossa.
E a maconha, né? Se for pensar bem assim, só na questão médica, ela tem... Nossa, Sim. a gente na neuro, a gente tá vendo tanto uso bacana, e não é de maconha, pessoal, é do canabidiol, que é uma Sim, substância presente na maconha, né? Então a Sim. gente vê tanto uso legal, sabe? E, então, bom, enfim. Eu acho que Nesse aqui, na caso verdade, aí- aqui se usa muito Eu acho canabidiol, que essas se coisas. usa A legalização aqui, no caso, era mais para uso recreativo mesmo, sabe? Isso mesmo. É o E pra recreativo poder mesmo. plantar, e pra poder vender, e pra gerar imposto, enfim, toda aquela questão que eu fiquei chocada que não foi liberado. E Mas eu acho que liberaram. medicinal pode. Medicinal, acho que não E tem o nada Uruguai não aqui. liberou recentemente o uso também, né? Eu acho bacana, eu acho. Beleza. É. Bom, enfim, cada um com o seu acho aí. Né? Então, bom, aí a próxima pergunta foi quais são as Não, sequelas desculpa, de um só período antes. Só antes da gente passar pro próximo, a questão do quanto tempo uma pessoa pode ficar em coma, que a gente falou. Essas duas Tá. pessoas, elas já eram adultas quando elas sofreram um longo. acidente. Eram adultas. Porque eu fico pensando assim, será se uma criança sofre um coma, sei lá, com 5 anos de idade, e ela fica 19 anos em coma, ela acorda adulta? Não. Não? acorda. Não. Porque o Não cérebro acorda dela ou não não passou. acorda O adulta? cérebro dela não passou pelo processo. Então, olha só que interessante isso. A minha boca Uma aberta. criança, uma criança, ela aprende através, a partir de outro ser humano. Então, assim, eu posso explicar para a criança como ela segura uma colher, por exemplo, mas se eu adulto, segurar uma colher e mostrar para ela como se faz, ela vai aprender assim, muito mais rápido. Viu? Então, o menino em coma não teve interação nenhuma com o meio por 15 anos. Então, provavelmente, ele não aprendeu nada nesses 15 anos com relação à vida adulta. Então Então, se ele vai acordar comportar um como uma adulto com a cabeça de uma criança? pequenininha. Exatamente. Caraca. Olha que interessante. Era só uma curiosidade mesmo que eu fiquei. Por isso que... Mas tipo assim, o dentro corpo dele vai crescer e tal. Muito bom, ele vai acordar num corpo de adulto, olha só. Cara, que bizarro. Nossa. Porque ele bom, vai e ter a assim, nutrição pra crescer, né? Isso na que vida. a minha exatamente. dúvida era essa, se E ele vai agora, crescer e uma virar um criança, adulto. né, de 5 anos, ela não tem um cérebro ainda que está totalmente consolidado. Então, será que essa criança de 5 anos ainda, quando acordar, não vai regredir? Pode ser que ela tenha regredido nesse período, viu? Chocadíssima. Então, assim, ficaria essa questão. Eu não vi nenhum caso de criança que acordou adulta, né? Mas é interessante até pra gente pesquisar, né? E se eu vou até pesquisar. E se de repente encontrar alguma coisa, aí eu mando um áudio. Beleza. Não, assim, na verdade, o que me gera a discussão aqui, peraí que tem uma notificação da Andresa aqui. Tá no computador. O que me faz gerar essa discussão é porque a Hermione ficou vários meses, vamos chamar de coma aqui. Ela ficou vários meses em coma, petrificada. Então, nesse tempo, nesses meses que ela ficou assim, ela não evoluiu. E aí tem a discussão muito, na verdade, do Prisioneiro de Azkaban, de quão mais velha ela é que os meninos, porque ela ficou viajando o tempo todo. Então ela é vários meses ou até anos mais velha do que ela deveria ser, porque ela ficou viajando. E aí eu fico pensando em tipo assim, quanto tempo ela perdeu também, entre aspas, nesses meses que ela ficou petrificada. Ela perdeu, se você parar pra pensar, de certa forma, ela perdeu um pouco do tempo dela ali, né? Sim. De vida ali. E aí ela ganhou depois, e muito mais, eu acho, E aí tem outra questão aí, que é a puberdade. Ela tá com 12 para 13 anos. Pega uma menina de 13 anos e um menino de 13 anos. A menina muita coisa. é uma adulta e o menino é um moleque, criança totalmente. Tá? Que o homem doido. amadurece mais tarde mesmo, nessa questão pubertária. Viu? Então ela, maluco. puxa. Tanto que só ela com 13, claro, ela é à frente do tempo dela. Todo mundo fala isso, todos os livros. Mas assim, ela com 13 realmente é um pensamento totalmente diferente dos moleques com 13 que não querem nada da vida. É isso. Entendi. Bizarro. Bacana. Fica o questionamento. A Hermione perdeu uns meses aqui, mas ela ganhou anos depois lá em Prisioneiro de Azkaban. Com certeza. Fora que ela já era madura de base. Já né? era pra frente, né? Ela já estava na frente deles. Então ela não ficou atrás, não. Ela talvez Mas só foi belo mais. questionamento, viu? Muito bom. Ai, obrigada, ganhou pontos. Ganhou 5 pontos Pontos pra Sonserina. 5 pontos. Só 5, que deu 400. Foi um bom questionamento. Não, 400 é só o Dumbledore Vou que dá só pra fazer um Grifinória. excelente questionamento na próxima, então, que aí você me dá 500 pontos. Não vai. Pontos Só- pra Sonserina Tu não é da agora, Grifinória? Só o meu diretor. Vamos para a última pergunta, então, aqui? Não, na verdade tem duas ainda. As sequelas e depois as consequências. Verdade.
Então, quais são as sequelas de um longo período de coma? Então, ó, eu peguei um trabalho de 2013 onde eles avaliaram 210 pessoas, né? Na pergunta, quais são as sequelas de um longo período de coma? Então, olha que interessante, 210 pessoas que estiveram em coma secundário a um trauma, que foi aqueles 2 casos que eu citei acima, né? Nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos e tal. Então, eles viram que houve uma média de dias de internação de 30 dias, então variou entre 6 e 240 dias, olha só. Então, os que ficaram mais ficaram 240 dias, os que ficaram menos ficaram 6 dias. Então, vocês veem que assim, essas histórias de coma de 20 anos, 27 anos, são exceções. A maioria dos comas são curtos, né? Mas o coma prolongado, então, o que ele pode acontecer? Ele pode gerar uma dificuldade respiratória a longo prazo, tá? Ou também pode levar a uma trombose venosa profunda. Então, você já ouviu falar, quando fica em avião sentado muitas horas, que tem que dar uma levantada, uma circulada? Sim. Isso é justamente por causa da trombose, viu? Então, é o vaso sanguíneo que fica muito tempo na mesma posição. Você pode gerar um trombo sanguíneo, né, na veia, e esse trombo então gera uma trombose, que é tipo um entupimento da veia, tá? Então a pessoa que está em coma, ela tem em geral no hospital existe uma rotina onde a enfermagem muda essa pessoa de posição de tantas em tantas horas. Caraca! Deixa de lado, aí vira para o outro lado. E aí vem a terceira complicação que eu coloquei aqui, que é a úlcera de pressão. Vocês já viram aquelas lesões nas costas de pessoas que ficam muito tempo deitadas? Já viram? Então isso é uma úlcera de pressão. Então, para isso, a gente usa um colchão no hospital que chama colchão caixa de ovo, porque realmente parece uma caixa de ovo. Parece tipo umas piramidezinhas, não parece assim? Sim. Ele ajuda a evitar, mas mesmo assim a gente tem que trocar a pessoa de posição para ela não ficar apoiada o tempo inteiro sobre a mesma parte do corpo. Eu já tive, desculpa, eu só vou complementar. Eu já tive a experiência de ter familiares internados por muito tempo. Inclusive a minha avó, ela teve câncer e ela ficou muito tempo internada. Inclusive ela faleceu depois disso, mas ela usou esse colchão de casca de ovo. E a minha madrinha também teve essa mesma questão, só que ela foi mandada para casa, porque já não tinha mais o que fazer no hospital. E em casa, o que a gente fazia para aliviar essas feridas nas costas era deitar ela em folha de bananeira. Eita! Sabia? E aliviava as feridas. Achei muito interessante, tipo assim, natural, né? Amo. E sarava, aliviou bastante o sofrimento dela na época, porque fazia muito mesmo a ferida, porque ela não conseguia mexer, ela não conseguia mudar de posição e estava em casa já, né? E é um remédio natural, né? Que todo mundo falou, não, é o colchão casca de ovo, e se não tiver resolvendo é a folha de bananeira para aliviar as feridas. Que bonito. E outra coisa hoje em dia que eles estão vendo que ajuda muito em feridas da pele é pele de peixe. Muito. Pele de tilápia, né? Já ouvi falar em tratamento de queimadura. Então, em grandes queimadas eles usam. Aí, ó. Lá na Universidade Federal do Pará, querida. Então, olha aí. Arrasou. Muito bom. Muito genial. Pensando num coma prolongado, na pessoa que não usa a musculatura, a gente tem uma perda do tônus muscular, que é a musculatura que fica flácida, né? Então, bom, Kill Bill. Vou fazer a minha indicação de hoje. Opa! Olha aí, galera! Indicação do André Kill Bill. Ai, olha caiu aqui, peraí. Então, a eu ainda protagonista, né, que é a Kido, né? Como que é lá? Eu não lembro o nome dela, mas eu já assisti já. É Uma Thurman. Ela também fica em coma. Ela fica em coma por muito tempo, né? Por causa da história do filme lá. Que eles tentam matar ela. E aí quando ela volta do coma, ela vai levantar da cama e ela toma um baita de um tombo da maca do hospital. Porque ela não consegue andar, porque ela tá sem eu ia falar isso, porque fala que a Hermione, tipo, vai correndo pro Harry, né, e tal. Ela ficou, tipo, meses petrificada, ela consegue chegar correndo no Harry e assim, tal. Mas, enfim, mágica, né? Assim, ela é jovem, ela é saudável. Mas não sei se ela... mágica também, né? Pois é. Não sei se ela teria toda essa força, assim, essa disposição na vida, sabe? Eu acho que ela tá lesada voltando, assim, sabe? Bom, e a última que eu coloquei aqui são infecções. Como o corpo está muito parado, você pode ter infecção pulmonar, infecção de urina, né? A urina parada, ela é um ótimo local para as bactérias se proliferarem. E o catarro é um outro local muito bom.
Então a gente está o tempo inteiro, o pulmão ele produz catarro, ele vai limpando as vias respiratórias e a gente vai eliminando esse catarro, né? Então quando está parado tem mais dificuldade de eliminar, tanto urina quanto o catarro do pulmão. Então pode Agora você falou de urina, desculpa, mas vou ter que perguntar. Eu não tinha nem pensado nisso. E como que faz a pessoa em coma pra ela aliviar assim, a urina, tipo, tá, Drena, né? passa uma sonda, mas e passa a sonda. o cocô? Também. O cocô cocô sai. Só que aí A também pessoa pode acontecer. faz? Sim. Então geralmente vai ficar de fralda, né? Sim, mas a pessoa, o corpo dela faz. Ai, achei que colocava aquelas bolsas. Não, De colostomia? faz sim. Não precisa fazer colostomia, não. Mas o problema é também, o cocô chocada. fica parado muito tempo e aí forma um negócio chamado fecaloma, que é uma pelota de cocô. Falando assim em português Aham. bem grosseiro, é uma pelota de cocô. É um cocô que fica duro, né? Porque Caraca. o que é oma? Oma na medicina é tudo relacionado a tumor, sabe? Então é como se a gente formasse uma bolona de cocô fecaloma, né? É uma bolona de cocô que aí não sai de jeito nenhum. Então, assim, muitas vezes esse paciente tem que tomar alguns laxantes, né? Durante o período, para facilitar um pouco essa eliminação. Chocada que a pessoa faz. Aí tem que ter alguém lá limpando, trocando fralda o tempo todo. Exato, é a enfermagem que tá lá dando o sangue lá. Gente. Nem todo herói usa capa, Nem né? todo herói usa capa mesmo. Sim, e aí olha que interessante, né? Muitas dessas pessoas em coma, elas evoluíram sem sequelas neurológicas. Então o cérebro, ele entra, olha que bonito, ele entra num modo de proteção, entre aspas, e muitas vezes o coma ele tá lá justamente para proteger e não gerar uma sequela. Tá? Então é um modo de proteção do Windows mesmo, sabe? Caraca. É bem bonito isso. Cara, que... Não é como se fosse uma coisa 100% ruim, né? É, Tu o entrar em próprio coma. corpo tentar se É o proteger, teu corpo né? tentando. Ó, Nossa. é a mesma relação com o desmaio. Quando você está lá numa situação muito ruim, muito mal, você tem um desmaio. O seu cérebro ele meio que deu uma desligada nesse desmaio para te proteger, entendeu? Então, é isso. Então o corpo ele é muito autorregulado, assim, é muito bonito. Eu tava lendo que, tipo, a gente tem que amar, acho que é uma coisa bem, tipo, good vibes, tá? A gente tem que amar muito o nosso corpo, porque uma das coisas que o nosso corpo mais faz é nos manter vivo, e ele luta pra nos manter vivo, né? Tem aquela questão de que você não consegue se matar, tipo, prendendo a sua respiração, por exemplo. Você não consegue, porque seu corpo, ele luta, né, pra se manter vivo. Então, é tipo assim, valorize seu corpo, porque ele é seu templo, e ele tá te mantendo vivo, mesmo às vezes quando você tá tentando, Você né? não quer. Então, a nossa vida é literalmente um milagre diário. Isso não é pensamento positivo, não é frase motivacional. Nosso corpo ele tá o tempo inteiro reproduzindo células, formando células novas. E é normal alguma dessas células virar uma célula potencialmente cancerígena, uma célula que viraria um tumor. E aí nosso corpo tem um mecanismo de identificar essas células e destruir essas células. Então, por dia, a gente está destruindo aí umas dezenas de células potencialmente que virariam câncer. olha, Então, isso é diário, tá? Então, hoje, nós estamos chegando aqui no final do dia no Brasil, né? E eu já destruí não sei quantas células sem nem saber que elas existiam. Só passou com a espada da Grifinória matando. Exatamente. Chocada. Bom, a última pergunta que veio é quais são as consequências de um longo período em coma para uma criança e pré-adolescente? Então, bom, a gente já conversou sobre isso, né, com relação ao desenvolvimento, né? E fica aqui a dica para os pais e para as mães que estão ouvindo, inclusive, o podcast, né, que é estimulem seus filhos. Celular não estimula, computador não estimula, TV não estimula. Quem estimula o filho é o pai e a mãe, ou quem cuida, vó, tio, quem for responsável. O humano aprende com o humano, não é com tela, viu? Então a gente aprende imitando. A gente só faz isso, a gente só faz imitar os outros. Por isso que, por exemplo, a Andresa deve falar muito parecida com alguém da família dela, pai, mãe, vó, sei lá. Minha mãe. Então, a Jessie deve também. Eu falo igualzinho meu pai. A minha irmã eu já vejo que é uma mescla, por exemplo, do meu pai com a minha mãe, aí puxou umas coisinhas de um, umas coisinhas de outro. Às vezes eu escuto a minha irmã e eu penso que sou eu. Olha aí, é isso. Então, é isso, galera. Então, criança aprende com adulto. E com criança também.
Na verdade, eu queria até trazer um comentário aqui também, porque eu sigo uma menina que é amiga minha da época da faculdade. Ela teve um filho recentemente, ela teve uma filha, e a filha dela tinha 1 ano e quase 2 anos de idade quando começou a questão da quarentena. E ela tava falando, porque assim, aqui na Nova Zelândia a gente tá vivendo uma utopia quase, né? A gente às vezes até esquece que Covid existe. Quando estoura um caso, acontece alguma coisa assim, a gente lembra, né? Mas no Brasil, o negócio tá se prolongando, né? E ela teve a opção de ficar com a filha em casa, porque ela trabalha de casa. E ela estava falando sobre a questão do desenvolvimento da filha dela, que ela estava perdendo essa primeira infância. É muito importante que ela conviva com outras crianças, né, com seus pares. E ela estava falando sobre essa questão de como a quarentena se prolongou de uma forma muito grande, porque as pessoas não respeitaram no começo, então ela tem que se prolongar mais. E a filha dela estava perdendo esse contato e esse desenvolvimento que não se recupera, né? E ela estava falando também que ela tem grupo de mães na cidade onde ela mora lá, e que tem muitas mães que, infelizmente, tiveram que furar a quarentena para colocar os filhos em convívio uns com os outros. Principalmente, ela falou da questão de uma mãe de uma criança autista. Ela falou assim que a criança ela precisava conviver com outros, ela precisava não ficar trancada dentro de casa, porque ela falou assim, eu não consigo, eu preciso que meu filho, né, tenha esse contato e esse desenvolvimento, porque não volta. Principalmente nessa primeira infância, né? Então, eu acho que são coisas que a gente vai ver a consequência daqui 5, 10 anos, né? Mas que estão acontecendo hoje, essa questão da convivência das crianças umas com as outras. Vou dar mais 5 pontos para a Sonserina, porque é o seguinte, você falou um termo muito bacana, que é a primeira infância. Que é o seguinte, são os 2 primeiros anos de vida. Eu assisti todas as temporadas de Dr. House, eu sei termos médicos. Give me 40cc stat, não sei o que. Tudo é lupus, né? Mas enfim. Tudo não é nunca é lupus. Nunca é lupus. E eles adoram 5 pontos pra Sonserina, eu tô anotando aqui. Nossa senhora, ela tá anotando. Anota aí que valeu. Então é o seguinte, a gente fala da importância dos primeiros 1000 dias na infância. Então, 1000 dias são 9 meses de gestação. Olha só. Tá aí, ó. Vai fazer a conta. E mais 760 anos aí de... 760 dias. Acho que eu vou recomeçar, tá bom? Tá. Então a gente fala na pediatria e na neuro sobre a importância dos primeiros 1000 dias, que são 9 meses de gestação e 760 e poucos dias de vida, que correspondem a 2 anos. Então, se você somar 2 anos de vida com uma gestação de 9 meses, soma 1000 dias. E eles falam da importância desses primeiros 1000 dias no desenvolvimento de uma criança. Então, é justamente o que a Jess falou. Por isso que é legal a criança, de repente, começar uma escolinha aí, com 2 aninhos, com 1 ano e meio, que é justamente para ter essa convivência com as outras crianças. Então, o que eu costumo ver de criança em desenvolvimento? Costumo ver crianças entrando na escola, cada uma em um nível de desenvolvimento. E, no final do ano, todas elas estão no mesmo nível e é um nível alto. Olha só que bacana isso. Caraca. Que elas nivelam, né? Elas nivelam que por cima, viu? Interessante. Tá? Que interessante. Crescem todas o oposto do que... Ai, que lindo. Será que foi eu não sei se foi o Bolsonaro que falou, eu não sei se foi ele, mas alguém falou recentemente sobre isso. Falou, se você colocar um autista na escola comum, as crianças vão passar a se comportar como o autista. Parece algo extremamente que o Bolsonaro falaria, inclusive. Assim, não vou julgar porque eu realmente não lembro, né? Mas falou-se assim, né? Alguém falou isso, alguém da área da política aí falou. Então, assim, como se elas fossem se nivelar por baixo. Então, primeiro que o nível do autista nem é mais baixo. O autista não é nem diferente, tá? Não vou nem começar a falar de autismo aqui, porque vai gerar assunto para mais 2 horas de programa e não é a questão. Eu tenho o dia inteiro aqui. A criança não se nivela por baixo, ela se nivela por cima, tá? Ela sempre busca fazer o que a outra criança faz. Ela não se contenta com o que faz. Então é isso. Caraca. Que interessante. Queria ser uma criança ainda. E tem muito, mas... E tem muito, acho que com a questão também evolutiva, né? Da gente se nivelar por cima e da gente não se contentar com o que tem. Total, né? total. Porque a criança, se ela não fizer isso, antigamente, né? Num passado muito próximo, falando de, tipo assim, uma terra de 4 bilhões de anos, mas num passado muito próximo, onde a gente era homens das cavernas e tal, se você não procurasse não se contentar com o que você tem, você não sobrevivia, né? Literalmente. Então acho que vem muito a esse questão... desastre que tá agora, porque o ser humano nunca se contentou com o que tinha. Nossa, meu Deus! A gente sempre Pausa quer mais. pra reflexão.
E destruímos tudo e vamos continuar destruindo. É isso aí, galera. E nesse tom bem alegre, bem Esse divertido. clima de alegria. Esse clima de alegria, 10 pontos pra Sonserina. Na verdade, eu queria com uma questão que eu notei aqui. O que é o coma induzido e por que as pessoas, os médicos fazem o coma induzido na pessoa? É também um fator protetor também. Então, é uma pessoa Mas como que que faz um coma induzido? É com drogas. É um remédio? Tá. É com sedativos. Falando um português assim mais fácil, é com sedativos mesmo, viu? Entendi. Então, por exemplo, mas aí fica tomando, fica manter? Isso, você fica dando remédio de horário que a gente fala. Então, assim, por exemplo, a cada 6 horas, a cada 12 horas, dependendo... Porque senão ela acorda. Isso. E é um fator protetor, vamos dizer, no caso de um AVC. O cara teve um AVC. Você quer estipular que ele fique em coma induzido por tanto tempo até ter começar a ter uma recuperação aí. Então, você induz o coma nele. Esse é um exemplo, né? A outra pergunta que eu coloquei aqui, mas que eu acho que tem a ver com aquela questão da consciência que você falou, mas eu não sei se eu não prestei atenção ou se você não falou. É a pessoa em coma, ela escuta o que eles falam com ela, porque tem relato, né? De pessoa fala assim, eu escutei e tal. Porque você falou do sono leve e do sono profundo, né? E a pessoa ela escuta? Não é comprovado que a pessoa escuta, viu? Entendi. Ela tá realmente fora de si, assim, sabe? Entendi. Então, provavelmente e teria como provar? Então, alguém tipo, colocando as coisas na cabeça, ver coisa do cérebro. Nesse ponto não tem não, viu? O que talvez daria assim, Andressa, para fazer é o seguinte, fazer uma ressonância funcional, né? E tentar conversar com essa pessoa e ver se essa pessoa se acende no cérebro a área da audição, né? Mas assim, entre acender a área da audição e a pessoa realmente estar ouvindo o que está sendo falado, são duas coisas diferentes. Tá? Entendi. Então pode ser que realmente tenha chegado o som, porque o ouvido está funcionando. Sim, né? sim. Mas a compreensão, né, do som. E armazenar a informação, né? Muito interessante. Até porque essas pessoas que devem ter relatos de que ouviram, provavelmente elas já estavam saindo do coma, entende? Entendi. É isso. Muito interessante. Na verdade, agora eu pensei aqui, agora já tá meio tarde pra isso, mas eu pensei que da próxima vez a gente pode anunciar ou conversa com um especialista no Instagram e para as pessoas mandarem perguntas, né? A gente fala, o tema vai ser esse, mandem suas perguntas. Mas pensei um pouco tarde demais. Já gravamos. Pra próxima. Fica pro final da terceira temporada, então. Pra próxima participação, sim. É isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar nessa... Vocês, uma dúvida aqui, vocês já têm algum especialista em mente pra terceira temporada? Temos. É um médico neuropediatra acupunturista que nós conhecemos. Esse cara é gente boa. Ele vai aceitar participar. Então, na verdade, assim, sem querer pressionar nem nada, mas a Andressa e eu, a gente tava fazendo uma lista de temas e a gente colocou um post no Instagram com... quando a gente fez o primeiro, né? Cadê os especialistas daqui? Vocês gostariam de falar? E a gente teve uma resposta muito boa de pessoas de várias áreas. E a gente começou a fazer uma lista, tipo assim, de temas, quando seria, pra gente meio que se programando. E assim, tem participação pra médico em todas as temporadas a partir da próxima. Inclusive, mais de uma vez, inclusive. Então, os links do livro são grandes, né? Assim, né? O convite tá aberto aí. A gente gostaria muito de que você voltasse. E em Prisioneiro de Azkaban tem tema, sim. A gente pode conversar com você depois sobre. Volto, sim. E aguardo também para ver a participação de outros especialistas, que eu acho que sempre soma alguma coisa, viu? Muito legal. A gente tá com projetos muito interessantes pro podcast, assim. A gente falou que vocês não estavam preparados para 2021 nesse podcast, vocês não estavam. Esse aqui é só o comecinho. Encerrou essa parte aqui, André? Já. Tem mais alguma coisa para falar? Não, já é isso. Nossa, ele tem mais alguma coisa, tipo, pra ele falar? Vê isso. Eu encerrei, acho que já falei até demais. Tá. Então a gente vamos encerrar. Vamos encerrar agora falando do livro, porque é o último capítulo do livro, entendeu? Tá. Então, assim, encerramos essa discussão aqui sobre a questão do coma. Eu achei que foi muito produtiva, muito interessante. Muito interessante. Sanou as minhas dúvidas sobre as minhas novelas mexicanas. Muito obrigada, André. Legal. Eu acho que a gente podia fazer agora um encerramento assim, sobre Câmara Secreta. E aí, Andressa, o que você achou do livro Câmara Secreta?
foi uma releitura que tinha muito tempo que você não relia, né? Câmara Nossa, Secreta. muito. Comenta aí pra gente, que a gente ainda tem 3 horas de podcast pra falar ainda. Menina, achei pesadíssimo. Forte. Sabe quando tu lê quando tu é criança, tu não tem essas visões que tu tem. Acho que eu vou repetir isso todas as vezes aqui, porque a gente relendo esses livros como adultos, a gente tem uma visão crítica muito forte e muito diferente. Quando eu era criança, eu só lia e achava legal, e achava engraçado, achava bonitinho, mas agora tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que pega, assim, numas feridas que a gente nem lembrava que tinha, né, e toca. Eu achei muito interessante e tô muito ansiosa para o Prisioneiro de Azkaban. André? Não, eu queria comentar menos sobre o livro e mais sobre o podcast mesmo, porque é o seguinte... Meu Deus, diga! Ele traz discussões que a gente nunca nem tinha... Eu mesmo, né? E eu conversando com outras pessoas que já escutam o podcast... Né, Nossa, já tem um fã-clube ele! Eu dei umas recomendadas... Ai, né, meu Deus! E é muito, muito legal essa forma crítica com que as coisas são vistas. Então... Eu acho que nem a autora que escreveu imaginava que as pessoas iriam ler com esse olhar tão aguçado assim, mas é legal que gere discussão. Então não precisa nem concordar com tudo que vocês falam, na verdade. Claro, mas sim, é legal com ver certeza. a visão de vocês, isso é legal, viu? Então é isso, acho que o podcast vem realmente para somar, né? Você vê, é um podcast sobre um livro infanto-juvenil, né, Jess? Não podemos esquecer disso, né? Com certeza. Eu fico criticando muito, Aí eu lembro que é um livro infanto-juvenil, aí eu paro um pouco. Mas a discussão é super válida ainda assim. Então, acho muito legal. E vamos pro próximo livro, que é um dos meus livros preferidos. Eu acho que, em geral, é um dos livros preferidos da galera aí, viu? Da o filme, com certeza. Nossa, o filme não tem nem discussão. Quem duvidar, duvide aí da sua casa. E essa volta no tempo, você imagina que complexo que é para você organizar um livro que tem uma volta no tempo e não comer bola. É bem complicado. Com certeza a gente vai ter muito assunto pra falar em Prisioneiro de Azkaban. Episódios mais longos, com certeza. Nossa. Bacana. Vamos falar muito do Snape. Achou que eu não ia falar do Snape nesse episódio, né? É mesmo, né? Nem apareceu o Snape nesse episódio, ela achou o jeito de colocar aparece ele. aquele aqui, ó. Cadê o Snape, né? Também, Onde é que tava o Snape? A gente vai vendo um amadurecimento da autora também, viu? Isso sem dúvida nenhuma. Né? Então é legal. Então, simbora pro próximo. E você? Eu falando do livro, assim, eu acho interessante que uma das coisas que você mencionou no começo é que você queria ler um livro grande, né? E aí você leu o Pedra Filosofal. E, na verdade, assim, uma das coisas que a autora recebeu mais nãos, na verdade, foi porque era um livro muito longo, considerado a idade, a faixa etária para qual o livro era escrito, né? Então, na verdade, ela recebeu muitos nãos de editora justamente por ser um livro longo. E o Câmara Secreta é um pouquinho mais longo já do que o Pedra Filosofal. E me surpreende muito que ela tenha conseguido publicar o Pedra Filosofal, mas me surpreende mais ainda que ela tenha conseguido publicar o Câmara Secreta, justamente olhando agora de um olhar adulto, né? Porque o livro é pra criança, talvez a criança não vai entender todas essas nuances e tal, mas, poxa, o editor ele era um adulto, né? Então ele entendeu. E ele... Cara, eu penso assim que é um livro muito pesado. Eu tinha falado isso já no episódio de abertura, que era um livro que pegava em situações, pra mim, muito profundas, e desde já aquela época, já e hoje mais ainda, mas eu acho o Câmara Secreta um dos livros mais pesados. O povo fala muito de Ordem da Fênix, que tem a questão do Harry estar em depressão, mas eu acho que o Câmara Secreta a gente subestima muito ele. Essa questão da possessão da Gina, você parava pra pensar, é muito pesado. E ela permeia o livro todo. Você parava pra pensar, a Gina passou um ano inteiro aqui sob o efeito, né, e influência do bruxo das trevas mais poderoso que existiu. Então, assim, é um livro muito pesado, mas eu acho que ele cabe muito aqui na história, né, do Harry Potter. Ele foi muito bem encaixado. Assim como Pedra Filosofal, eu acho que ele é um livro muito bem amarradinho. O Pedra Filosofal é o meu preferido porque eu acho que ele traz um universo todo completo pra você e ele insere personagens novos, um universo novo, tudo isso num livrinho de, sei lá, 190 páginas. Fecha tudo ali bonitinho. O Câmara Secreta, ele é interessante porque ele é meio que tipo
detetive. Você quer saber quem que fez, o que aconteceu, e vai soltando pistas e pistas que, na verdade, às vezes, não, aí provou que não era, não, aí era, aí fulano tava lá, não, mas aí o Percy tava agindo estranho. Então você fica o tempo todo assim, meio que, nossa... Talvez seja ele. Talvez seja ele. Você fica meio que se sentindo um detetive tentando desvendar um mistério, né? Então eu gosto muito do Câmara Secreta por isso. E na questão do podcast, que o André trouxe também a discussão, eu acho que eu sempre ouvi muito da minha avó, principalmente, porque a minha avó, ela nunca entendeu porque eu comprava livro. O primeiro dinheirinho que eu tive foi quando eu fui fazer iniciação científica na faculdade, e eles me pagavam, tipo, uma bolsa de, sei lá, R$150. E eu comprava livro. Minha avó falava assim, por que você compra livro, você não pega na biblioteca, né? E eu falava que eu gostava de ter o livro e que eu gostava de reler. E ela falava, mas você vai ler de novo um livro que você já leu? E eu acho que cabe muito aquela frase do, tipo assim, um homem nunca atravessa o mesmo rio duas vezes. Porque o homem não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Então eu acho que a gente... nunca ouvi isso, é forte, né? Forte. A gente nunca lê o mesmo livro duas vezes. Porque eu não sou a mesma, e apesar de o livro continuar o mesmo, pra mim ele não significa mais a mesma mais coisa. forte ainda agora. E aí, ó, falando um pouco Nossa, assim sobre a neurologia, né, falando de Olha, memória, nós vamos falar de memória ainda, hein? Tô sabendo. A gente já tinha combinado. Num futuro aí distante, vamos falar de vamos. memória. Nossa memória, ela é muito prática, então ela lembra fatos concretos e coisas curtas, assim. A gente não fica lembrando de detalhes. Então, cada vez que você relê um livro, você vê o quanto de detalhe que você tinha esquecido. É um negócio de louco. Eu mesma. E eu acho que ressignifica muitos acontecimentos também. Igual eu lembro que eu tava lá na sua casa quando a gente tava gravando o episódio da semana passada e você não tinha lido o capítulo ainda. E aí teve uma hora que você tava lendo e você, ai, nossa, tipo, teve que parar, sabe? E eu mesmo, o capítulo passado, eu tive que parar 2 vezes, eu tive que ler ele em 3 situações diferentes, porque é muito pesado mesmo, assim. Na época que eu li, eu não tinha nada disso que eu tenho hoje. E significou uma coisa diferente pra mim agora do que significava naquela época. Então, assim, é aquele negócio do Rio, sabe, pra mim. Porque as minhas vivências mudaram e porque o meu jeito de ver as coisas mudaram. Não sou a mesma pessoa que eu era a primeira vez que eu li o livro. E muito provavelmente se eu reler Câmara Secreta daqui 2, 3 anos, eu não vou ser a mesma Jéssica. Então, assim, eu vou ressignificar de novo muitas coisas. Eu acho que o podcast ele vem muito nessa questão de releitura. E uma das coisas que a gente recebeu comentários já de pessoas falando, por que vocês comentam com spoilers? Podiam comentar sempre, porque tem gente que tá lendo pela primeira vez. Mas eu acho que pra gente, assim, é muito interessante a gente voltar e ir vendo as ações de outras pessoas e sabendo de acontecimentos futuros e discutindo como que essas ações de agora geraram os acontecimentos futuros, né? Então, assim, quando a gente conversou sobre ia ser tão... ia restringir tanto a conversa. Não, eu acho que o principal de todos é o Snape, assim, que eu acho que é muito interessante olhar, pra vocês ficam brincando que eu falo muito do Snape, mas é muito interessante olhar as ações dele agora, sabendo que ele tava fazendo tudo por um motivo que a gente não sabia quando ele leu a primeira vez, né? Então... Ai, desculpa. Tem muitas coisas que a gente precisa discutir com spoiler. Foi uma das coisas que eu e a Andresa discutimos quando a gente tava projetando o podcast ainda. Planejando. Quando a gente tava planejando o podcast ainda, se ia ter spoiler ou se não ia ter, se ia ter uma linguagem mais adulta ou se não ia ter. E, na verdade, a gente definiu como um público mais adulto mesmo, pra gente falar umas bobagens aqui, falar uns palavrão, porque o nosso público é mais adulto mesmo, não é pra um público infanto-juvenil, apesar de a gente estar relendo um livro infanto-juvenil, né? Então... Eu acho que o público de interesse mesmo é o público que quer ver discussão em cima do livro. Então, é mais adulto mesmo. A criança quer ler o livro e pronto. E eu ver o filme, que é mais fácil. Ver o filme. Mais fácil. Então é isso. Encerramos assim a discussão do capítulo 18 e do livro. Harry Potter e a Câmara Secreta. Nossa, a gente queria agradecer a participação do André. De novo, a gente tem um carinho muito grande porque ele é um dos ouvintes que a gente conhece ele desde o comecinho mesmo, assim. Então, ele já tem um lugar muito... um lugar reservado no salão comunal com a gente. A gente ficou muito feliz de receber você. Na verdade, o André foi quem deu a ideia. Não é que ele deu a ideia, tipo... a ideia surgiu por causa de uma coisa que ele tinha postado no Instagram, e eu comentei que ele podia fazer essa questão da memória, né? Ele postou no Instagram um negócio sobre a memória, e eu falei, gerava uma discussão legal aí em Cálice de Fogo, né? E aí eu tive a ideia de fazer a gente teve a ideia de fazer esse segmento, né? E agora ele tá convidado a participar de mais discussões aqui. Comentem pra gente se vocês gostaram da participação do André. Se não gostaram, vocês vão continuar ouvindo a participação dele do mesmo jeito. Porque aqui não é democracia, não. Aqui é monarquia.
monarquia e as rainhas é nós. É Então, nós. assim, a gente manda e ele vai estar aqui de todo jeito. Mas comenta se vocês gostaram. Da próxima vez a gente promete que quando a gente for trazer algum especialista, a gente vai colocar no Instagram pra vocês colocarem as dúvidas de vocês também. Boa ideia. André, o momento é seu pra fazer um jabá aí, pro povo seguir sua página, pro povo Olha só. te conhecer melhor. Então eu que agradeço, porque pô, participar do negócio assim é interessante. Faz tempo que vocês estão já fazendo esse podcast aí, não é não? Uhum. Quantos meses já? 8, talvez? 9? Vai fazer um ano quase. Não, 7 meses. 7 meses. 8 meses, Não, agora em Faz em fevereiro. 8 meses. Porque contando os capítulos aí, as semanas, né? Uhum. Então, assim, é louco, né? Participar de um negócio assim, né? Tipo, eu só tava de ouvinte, cara. Agora eu tô metendo o bedelho, assim. É legal pra caramba. Então, eu gostei muito de ser convidado, viu? Obrigado pela honra. E quem quiser seguir minha página, né? Na minha página do Instagram, eu não tenho nem Facebook, viu, galera? Também tenho Twitter. Então, quem quiser é Instagram. E a minha página é @holosmedicinaintegral. Holos se escreve com H, tá bom? E é isso. Só agradecer mesmo. E espero que a turma tenha gostado, porque eu gostei muito de participar. E eu Ai, a acho gente que se vocês gostou muito de ter trouxerem você. outras pessoas, eu também vou gostar muito de ouvir as outras pessoas também. Uhum. Porque é legal sempre alguém de fora, sempre soma alguma coisa, né? Com certeza. Com certeza. Então é isso aí, aguardo ansioso pelos próximos e aguardo ansioso, falando em nome do público, por vocês lerem A Criança Amaldiçoada no final de tudo. Ai, meu Deus, tinha que falar. Com certeza estou aqui em nome de toda a galera, porque vocês vão dar cria, galera. Vocês vão dar cria. O negócio é ruim demais. Eu já ouvi muitos spoilers, assim, que me deixaram, assim, com sangue fervendo. Eu nunca cheguei a Nossa. ler, não. Eu tô distante. Quando eu penso que eu gastei R$50 nesse livro, Tu gastou? eu acho que foi R$59,90 que eu comprei quando saiu. Não passei, tipo, das 10 páginas. Tá lá em casa, Então, inclusive. assim, vai ser muito engraçado pra nós. Eu vou baixar pirata, que eu não vou comprar não. Baixa em PDF, André. Encerramos a discussão do Câmara Secreta, mas não encerramos a segunda temporada. Não, Temos tem um. episódio ainda de encerramento semana que vem. Estamos segurando o tema aí, vamos deixar vocês ansiosos. O episódio de semana que vem acho que vai ser polêmico. Episódio de semana que vem extra, encerramento da segunda temporada. Aguardamos vocês aqui no Salão Comunal, como sempre, toda segunda-feira. Uhum. E é isso, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijos, galera. Até a próxima.